Porque toda bênção, ela é proporcional à sua maldição. Se você não tiver preparado, aquela bênção que Deus te deu se torna a sua maior maldição. Começamos mais um A Vida Podcast e hoje eu estou aqui com uma convidada super, mega, ultra especial. Antes de eu falar quem é, vamos aqui ler um pouquinho do currículo dela. Ela é cristã, casada com o Lucas, cantora e ministra do Evangelho, empresária e mentora de mulheres. Gente, quando eu fico vendo o currículo dessas mulheres que eu tô trazendo aqui no programa, eu fico impressionada. Como que consegue fazer tanta coisa? Ela já pisou em grandes palcos da música sertaneja e hoje serve exclusivamente a Jesus com o seu dom, inclusive no ramo empresarial. Quem é ela? Paula Baluarte. Olá, Elizabeth, tudo bem? Até quando você falou meu currículo, até eu fiquei assim, meio, sou eu? Eu que faço tudo isso mesmo, será? Verdade, glória a Deus. É muito bom estar aqui com você hoje nesse podcast, A Vida Podcast. E eu quero hoje transmitir um pouquinho, né, do que o Senhor fez na minha vida. Eu espero que abençoe aí a vida de muita gente. E é uma honra. Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Eu quem agradeço a confiança no meu trabalho. Obrigado por ter aceito o convite. Imagina. E eu tenho certeza que nós vamos extrair pérolas preciosas Amém. hoje da sua história. Vamos lá, vamos começar já contando para as pessoas. Que história é essa de cantora sertaneja? Pois é, menina, eu era cantora sertaneja. Aliás, foi o meu último trabalho, né, sertanejo. Mas eu já fui cantora de forró, já fui cantora de pop, já passei por várias vertentes, porque foram 20 anos de carreira, né? Então, nesses 20 anos eu cresci e muitas coisas mudaram, né? Eu comecei cantando ali quando eu tinha 10 anos de idade. De 9 para 10 anos, cantava música pop, Sandy Júnior, KLB, naquela época, né, que era bem famoso. E aí depois eu tive uma banda de forró durante uns 2 anos, banda de forró e calypso. Na era, queria ser a Joelma, gente. E aí depois, em 2009 para 2010, eu sempre gostei muito de sertanejo, né? E aí aí eu conheci naquela época o Cristiano Araújo, eu fiz a abertura de um show dele no Tocantins. E ele falou pra mim, né, ele me incentivou, falou que eu tinha futuro, né, no sertanejo, que eu deveria cantar, e eu tinha uma dupla. E ele falou assim, você deveria cantar sozinha. E naquela época não tinha, né, mulheres cantando sertanejo como tem hoje, era esse boom estourado de mulher. Não, pelo contrário. Naquela época só tinha, acho que a Paula Fernandes, que estava começando, e era totalmente diferente do que eu fazia também. Então não tinha, e eu falei, e aquilo entrou na minha mente, sabe? Até porque eu admirava muito ele como cantor e tal. Ele falou assim, se eu fosse empresário, eu investiria na sua carreira solo. E aquilo entrou na minha mente. Eu morava em Gurupi, no Tocantins, na época. E aí, depois disso, eu larguei tudo e vim pra Goiânia. Vim sozinha, com a cara e com a coragem. Falei, eu vou, né? Era meu sonho. E a minha família morava lá e ninguém quis vir comigo. Falei, mas então eu vou. Eu vou. Então, e como que é a questão da sua família? Por exemplo, vocês... A sua família tem alguém que canta? De onde veio o dom? Como que é a estrutura da sua família? Você vem de um berço mais nobre, uma família mais simples? Qual era a profissão da sua família? Enfim, como que surgiu? Sim. Por né? quê, né? É. Então, menina, na verdade, minha família tem uma origem muito humilde, né? E não tem nenhum cantor profissional na minha família como eu, assim, né? Que segue carreira. Não que eu conheça, eu me lembro, próximo, assim, não tem. Mas a minha família toda é apaixonada por música, é envolvida com música. O meu avô tocava sanfona, né? Ele tocava sanfona, tocava nos bailes naquela época, né? Tocava nas festas católicas, né? Ele era católico. A minha avó também. As minhas tias cantavam junto, compunha. Minha mãe compõe músicas, né? Compositora. Minha irmã também é compositora. Tenho primas que locutor de rádio que mexe com eventos, também empresário de cantores. Mas, assim, cantar mesmo profissionalmente, só eu que fui, né? Mas toda a minha família, meu pai canta também, mas nunca cantou profissionalmente. Tinha um sonho de cantar, mas nunca conseguiu, né, levar a carreira. Então, assim, esse amor por música vem no DNA, né? Mas profissionalmente mesmo, eu fui a primeira. Então tem uma veia artística, né?
Tem, menina, totalmente. Do DNA da família. Tem. Só não tinha, só que na época era muito difícil, né? Assim, poucas pessoas tiveram essa coragem, até porque na época, né, ser cantor era ser meio que vagabundo, né? Ser cantor era aquela pessoa que queria ter a vida boa, não sei, não queria trabalhar. Eu acredito que assim, a maioria de quem tem essa veia artística sofre com isso. Uhum. É algo até hoje, né? que quase todas as pessoas consomem, né? Como entretenimento, como... Enfim, mas quando você fala assim, ó, eu quero, eu decido ser, vem o preconceito. Porque as pessoas, tá, você canta, mas você trabalha com o quê, né? Sempre. É a pergunta que eu acho que todo cantor já fez. Você canta, mas e com o que você trabalha, né? Então as pessoas, elas não têm muito, porque é de uma cultura que já vem de muitos anos, né? Que antigamente quem cantava ou quem era artista era bom vivant, era boêmio, né? Só queria saber disso. Na verdade, não, a gente trabalha e trabalha muito, né? Mas eu comecei a cantar ali, como eu te falei, ainda criança, nunca tive pretensão, assim, na época que eu comecei a cantar, né, de ser uma grande cantora profissional. Eu cantava porque eu gostava, comecei cantando na igreja, na verdade, na Assembleia de Deus. Tá. Na Assembleia de Deus, eu tinha 4 anos de idade, comecei a minha avó, ela me ensinou meu primeiro hino da harpa, na época, e aí eu cantava na igreja. E aí comecei cantando na igreja, eu cresci, fiquei até mais ou menos uns 9 anos de idade cantando só na igreja. E aí eu participei de um festival na minha escola. Festival de escola, de música, assim, igual você tem uma filha, né? Mais ou menos daquela idade ali, tinha um festival. E quem participasse desse festival ganhava um violão e o direito de participar de uma caravana de shows que tinha lá no Tocantins, na época, que era dos artistas locais, que todo domingo era num bairro diferente. A prefeitura levava, sabe, aqueles eventos de prefeitura grande, que tem vários artistas, enfim, culturais. E aí, eu peguei e participei desse festival na época, menina, só com a voz. E o festival era bandas, era músicos com playback, né, e tal. E eu não tinha playback, eu não tocava, não tinha ninguém que tocava pra mim, eu tinha 9 anos de idade. Aí eu me inscrevi e cantei na capela a música da Sandy. O que é imortal? Cantei essa música e ganhei o festival. Ninguém acreditou. Teve um monte de gente que achou que o meu pai tinha, na época, pagado pra eu ganhar, mas não foi, não, gente. Tanto que eu fui no dia sozinha, nem meus pais foram lá no dia, porque ninguém nem acreditava, e nem eu que eu ia ganhar. Mas eu ganhei esse festival, ganhei esse violão, eu acho que foi pela minha cara mesmo, de chegar lá e cantar. A coragem. A coragem. E eu ganhei o direito de participar desse evento. E a partir de então, eu comecei a cantar profissionalmente. Então, era um evento grande, tinha 2, 3 mil pessoas por evento, e eu lá, timidazinha, cantando as músicas da Sandy, comecei assim. E aí aquela paixão foi crescendo no meu coração, né? Mas eu nunca, houve um tempo na minha vida que eu me lembro quando eu decidi ser cantora. Não, desde que eu nasci. Nasceu com você já. Né? Foi natural, eu comecei cantando na igreja, eu gostava. E aí começou assim, sabe, foi natural, aquelas coisas foram acontecendo, assim. E aí, assim, eu não desviei, né? Porque a gente fala assim, desviou, eu cantava na igreja, porque eu era muito criança, eu não tinha muita noção. Fui batizada com o Espírito Santo a primeira vez, eu era criança ainda, porque eu me lembro que eu falei em línguas, né? A primeira sensação que eu tive com o Espírito Santo foi quando eu era criança ainda, lá na Assembleia de Deus. E eu lembro que a minha mãe me perguntou, tá, mas você foi batizada, qual que é a sensação? Eu me lembro de eu explicar pra ela, falar, mãe, a sensação é igual quando a gente tá numa montanha-russa descendo, assim. Eu nunca achei que eu conseguia explicar, né? Não tem como explicar, é um frio na barriga, um fogo, um negócio. E aquele sentimento ficou registrado dentro de mim, né? E então eu comecei a cantar a música de Sandy Júnior e tal, e comecei a seguir carreira. Depois eu fui cantar forró e sertanejo e tal. Mas não teve aquele momento que eu falei assim, eu desviei, não quero Jesus. Não, sabe? Sabe aquele negócio natural? Até porque você é criança, você não tem muito esse entendimento. E as coisas foram acontecendo, não quero Jesus. Não, na minha opinião, naquela época eu era cristã. Eu pensava que eu era crente. Eu não me via como uma desviada. Se você falasse isso pra mim, eu ficava bem chateada, entendeu? Porque eu não me via como, porque pra mim desviada era quem negava Jesus. Eu nunca neguei Jesus, eu amo Jesus. Mas, né, gente... Eu trabalho com música. É meu trabalho, né? Eu vi aquilo como um trabalho. E ninguém nunca me mostrou o contrário, né? Eu nunca tinha conseguido entender o contrário. Ou ninguém nunca tinha me falado. Às vezes as pessoas falavam, um dia você vai cantar só pra Jesus. Isso também me deixava chateado, porque pra mim eu não tava fazendo nada de errado. Né? Tava tudo certo. Então assim... vai cantar pra Jesus, mas ninguém me explicava. Eu acho que falta muito, sabe, Elizabeth, esse ensino na igreja. E falta esse ensino para as pessoas, para as crianças, do que é música, do que é secular, do que é sagrado, sabe, do que é a vontade de Deus, do que não é. Porque as pessoas não sabem, de que eu não soube. A minha vida inteira eu fui na igreja, comecei a cantar na igreja, mas ninguém nunca me explicou. A pessoa falava, desviada. Mas desviada por quê? Porque eu não entendi o que desviada era. Pra onde? Pra onde? Tipo...
Por que, né, que é errado? Uhum. Por que eu tenho que cantar para Jesus? O que é qual é o poder da música? Não é ensinado, você pode ver. Então, coisas que são primordiais, eu acredito, na fé. Casamento, finanças e música. A música, ela influencia e muda ambientes, almas. Eu já vi pessoas serem curadas de depressão e também entrarem em depressão por causa de música. A música, ela tem um poder que as pessoas não têm noção do poder que ela tem. Então, não é ensinado isso. As pessoas só falam assim, você tem que fazer. Você tem que cantar para Jesus. Tá, mas por que eu tenho que cantar para Jesus? Ah, você tem que casar, mas por quê? Qual que é o fundamento do casamento? O que é um casamento? Por isso você vê tanto divórcio até na própria igreja, que não deveria acontecer. Então, são ensinos básicos e fundamentais que são muito esquecidos. Hoje, tipo assim, as pessoas não têm esse cuidado de ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, sabe? A viver isso tudo que é muito sério. É só tipo assim, você tem que aceitar Jesus, senão você vai pro inferno. Sabe? Tá, mas isso é muito raso. Isso é só sabe? A primeira coisa. E o depois disso, por que eu tenho que viver tudo isso? Sabe? E todo mundo é questionador. A fé tem que ser racional. A fé é algo racional, não é algo idiota, não é algo que ignorantes. Pelo contrário, eu acredito que uma pessoa tem que ser muito ignorante para não ter fé. Né? A fé, a Bíblia diz que nós temos que ter um culto racional a Deus. Não é algo que um espírito te toma, né? Como algumas religiões aí que você fica possuído, você não sabe o que você tá fazendo, e vem um negócio e você fica dormindo. Ai, o que eu fiz? A pessoa fica assim, não. A fé em Cristo Jesus não é isso. É algo muito racional. É algo muito lógico, que você tem que entender o que você está fazendo e por quê. E é isso que Jesus espera de nós. Deus não quer um bando de robôs adestrados, animais, entendeu? Ele mesmo fala, não seja como o burro, nem como a jumenta, né? Que precisa de rédea para virar para cá e para lá. Mas pelo contrário, Deus quer filhos maduros, que saibam o porquê estão servindo Ele, que saibam o que estão fazendo e por que estão fazendo tudo aquilo. Questionar é muito válido. Né? Então, a gente tem que questionar, isso não é falta de fé, pelo contrário. Deus não se importa com os nossos questionamentos, né? Deus não se importa com as nossas dúvidas, e Ele está pronto para responder todas elas. E quando que eu comecei esse processo meu de conversão, né? Foram mais de 20 anos, então eu vim para Goiânia, resumindo a história, né? Volta um pouquinho. Então eu vim para Goiânia, né? Na época, o Cristiano Araújo me ajudou muito. Ele foi um grande amigo, sabe? A perda dele foi algo assim muito dolorosa, porque ele é uma pessoa incrível. Não tenho assim isso para falar de mal dele ou isso para, sabe? Ele era humilde, ele ajudava as pessoas, ele acreditava. A música que eu gravei com ele na época, ele me deu a música, chama Delírios, era uma música composição dele. Né? Então, assim, quem que faz isso? No meio secular? Muito raro. Sabe? Ele gravou, não cobrou nada, ele me ajudou muito, sabe? De verdade. Outros amigos também que na época participaram comigo, assim, foram uma bênção na minha vida naquela época. E eu comecei o sertanejo. Era muito preconceito na época. Mãe, mulher não faz sucesso. Empresários olhavam pra mim e falavam assim, não, menina, desiste. Vai arrumar um marido pra você, um marido rico pra te bancar. Falava assim, né? Esquece esse negócio de música, que música sertanejo pra mulher não vira, não dá certo. E eu, teimosa, né? Não, porque eu quero, porque eu vou ser, porque eu vou acontecer, porque eu vi um monte de filme e achava que aquilo era possível. E, tipo assim, né, eu tinha aquele sonho e eu não aceitava não como resposta. E fui. Gravei esse DVD na época. Gravei com outros cantores, músicas de outros cantores famosos também, né? Participei, viajei, fiz várias turnês internacionais. Tava numa fase muito boa da minha vida. Assim, humanamente falando, né? Vou falar aqui aos olhos do mundo. Tava uma vida maravilhosa, gente. Eu ali com os meus 20 e poucos anos de idade. 20 e muitos, né? 28 por aí. 29. E aí, eu tinha meu carro, eu tinha minha casinha, eu viajando. Eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria. Gente, tinha uma satisfação para dar. Entendeu? Eu ganhava meu dinheiro, tudo que eu ganhava era para mim. Então, assim, aos olhos humanos, eu estava vivendo uma vida maravilhosa. Tinha tinha meus patrocinadores, muitos patrocinadores. Então, assim, não tinha o que reclamar da minha vida. Eu estava em ascensão, né? Tava, assim, numa crescente muito boa. Tava preparando para gravar mais um DVD. Cheguei no estúdio a separar repertório para gravar mais um outro DVD sertanejo na época. Que aí, sim, nessa época já tava muito melhor. Porque aí já tinha várias mulheres feito sucesso, né? Já tinha vindo esse feminejo, né? Que tá aí na moda agora. Muitas mulheres tinham despontado, né? O Cristiano faleceu, depois disso, muitas mulheres, né? Marília Mendonça, outras mulheres cresceram. E tava tudo favorável. Eu tava tendo muitos convites, já não era mais aquela barreira da mulher cantando, sabe? Porque eles queriam mulher. Foi isso? Foi 2019, assim que eu me converti. Foi de 2019 para 2020 que começou esse processo, né?
Então, eu tava bem tranquila, assim. E aí, eu comecei a acompanhar, na época começou muito aquela febre dos coaches, sabe, na internet, coach, acordar às 5 da manhã, não sei o quê, e tal, tal, tal. E eu comecei a acompanhar, né? Algumas amigas mandavam, então eu comecei a acompanhar. E eles falam muito sobre alta performance, sobre decisão, tal. Como eu falei, eu sou uma pessoa muito questionadora e eu achava, fazia muito sentido as coisas que eles falavam. E eu sempre tinha aquele plano, né? Eu sempre queria ler a Bíblia, mas eu nunca começava, mas nunca terminava, sabe? Negócio de procrastinação. E eu comecei a entender o que era procrastinar e tal, tal. E eu sempre fazia aqueles planos. Quando tava fazendo no final do ano, eu fiz os planos para 2020. E um dos planos, mais uma vez, lá ler a Bíblia e me batizar. Eu sempre tinha esse plano, porque eu nem tinha entendimento. Eu achava que aquele negócio, né? Eu ia morrer pagã. Falei assim, se eu não me batizar, eu vou morrer pagã, então eu tenho que me batizar, porque senão eu vou pro inferno, porque eu não me fui batizada quando eu era criança, eu tenho que me batizar. Eu não tinha entendimento do que era o batismo, né? Eu via muito falar, assim, às vezes na igreja católica e tal. E aí, eu coloquei lá, né, os planos. E aí, eles falavam assim, não, tem que procrastinar, não começa amanhã, você pode começar hoje. Então, eu falei, quer saber? Eu não vou começar no que vem, não, eu vou começar logo agora. Foi mais ou menos em novembro, ali no início de dezembro, eu comecei a ler a Bíblia. Não entendia nada. Nada. Falei, Jesus amado. Mas eu não vou desistir, não. Não pode desistir, né? Os coach, não pode desistir, tal, tal, tal. E eu fui lendo, e aí fui lendo. E aí pedi a minha irmã, né, que é pastora. Pra vocês verem, na minha família é toda cristã, né? Minha irmã era pastora, eu era, assim, a ovelha negra da família, no caso. Que era cantora de meu sertanejo. Aí ela tinha me dado uma Bíblia de aniversário. Em 2017, ela tinha me dado uma Bíblia de aniversário. Eu imagino, estava em 2020 e eu não tinha começado a ler a Bíblia ainda. E aí eu falei, por onde eu começo? Ela foi me falando por onde eu começava. E aí era aquela Bíblia mais antiga, eu já deixava ali no celular do lado um dicionário para as palavras que eu não entendia. E fui, né? Comecei a ler. Menina, e eu vou bem te falar. E ao começar a ler, as coisas começaram a mudar dentro de mim. Assim, não sei o dia exato, nem como, mas eu sei que começou a me incomodar as coisas. Comecei a entender coisas que eu não entendia mais, a perceber as pessoas, as intenções, os ambientes, sabe? As letras das músicas começaram a me incomodar, até mesmo as minhas danças no palco, os looks. Então eu já não conseguia usar roupa mais tão curta, a sensualizar tanto mais, músicas que tinham alguns palavrões. Eu cantava música no meu show, eu cantava música da Anitta, tudo, porque tinha parte do funk, tinha parte, né? O show sertanejo, ele é bem eclético, então ele tem o sertanejo raiz, aí tem a parte que você canta mais forró, aí tem a parte que você vai pro funk, entendeu? Que é ali mais ou menos na hora da brincadeira, onde eu botava um boné e fazia. Não conseguia mais. E aí começou. Comecei esse processo. E aí, quando foi, isso foi em novembro, no final do mês de dezembro, eu fui no Método IP, né, do Pablo Marçal, que foi uma virada de chave, assim, na minha vida, né? Então, assim, foi muito válido. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Pablo Marçal, que tem muita gente que não gosta. E, assim, ninguém pode negar, gente. Na minha vida, ele foi um instrumento de Deus naquela época. Porque ele começou a. No método IP, ele fala muito da Bíblia. Então, ele me ensinou muitas coisas lá que eu nunca tinha ouvido falar. Sobre princípios, valores, legado, propósito de vida. Né? Qual que é o seu propósito de vida? O que você vai fazer com a sua vida, com o seu trabalho? Então, isso me deu um. Sabe? Meu Deus, realmente. E teve uma hora que ele olhou na minha cara e falou que eu ia casar com homem banana. Ele me falou que eu era. Ele me despertou para coisas que ninguém nunca tinha me falado. As pessoas falavam na brincadeira, mas não falavam daquela maneira, sabe? Que eu era muito viril, que eu tinha uma energia masculina muito alta, e não sei o quê. E aquilo me pegou muito surpresa. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. E aí eu comecei, não, eu não quero isso, eu não aceito, porque eu já tinha me relacionado, né, antes com homens bananas. E eu sei o tanto que é ruim você se relacionar com um homem que não tem princípios e valores do Senhor, um homem fraco, né? Eu tinha tido minhas más experiências e eu falei, eu não aceito isso. Em nome de Jesus, eu não quero isso pra minha vida. Como que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a pesquisar, sabe? Comecei a pesquisar as mulheres. Eu fui olhar a mulher do Pablo, olha, como é que são essas mulheres que são casadas com esses homens tão fortes, assim, homão mesmo? Como é que elas são? Totalmente diferente de mim, do jeito que eu era. Ai, meu Deus, realmente o problema sou eu, Jesus. Aí a ficha começou a cair. Que o problema era eu, que as minhas atitudes, os meus ambientes e tal, tal, tal. E aí eu me decidi, fui me batizar. E aí, quando eu me batizei, tava aquele iniciozinho da pandemia. Ninguém sabia ainda o que iria acontecer, o que não ia. Ainda não tinha dado lockdown, nada ainda. Tava bem ali, foi em março, né, de 2020. Aí eu me batizei. Quando foi em abril, o negócio fechou tudo. Aí cancelou. Eu tava com a minha 4ª turnê internacional marcada. Tinha um show já que era no dia 15 de abril de 2020, que seria em Roma. Seria o primeiro. E qual foi o primeiro lugar que fechou?
Roma, a Itália. Foi o primeiro lugar que fechou. Cancelou a turnê. Falei, pronto, né? Aí, fazer o quê? Todo mundo teve que parar. Eu tive que parar, todo mundo parou. E eu me batizei, eu ainda tinha compromissos a cumprir. Mas eu já tinha aquela consciência. Um dia eu vou ter que parar. Porque eu já tinha tido um entendimento. O próprio Espírito Santo já Sim, estava te incomodando. já estava me incomodando, que eu não era aquilo que eu queria pra mim mais. Mas eu tinha minhas agendas, meu compromisso, eu tinha um medo. É o meu dinheiro, é o meu trabalho, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar as minhas contas, né? Então, continuei. Aí, graças a Deus, a pandemia pra mim foi uma bênção. Pra muitas pessoas, a pandemia foi o fim, pra mim foi o começo. Então, eu acho que é aquele negócio, né? O mesmo ferro, o fogo que derrete a cera, ele endurece o barro, né? Então, assim, a mesma provação para uma pessoa pode ser o fim, para outra pode ser o começo. Para mim, foi o começo. Eu dou graças a Deus hoje, sinceramente, pela época da pandemia. Porque se não fosse a pandemia, eu não teria parado. Sabe? Porque eu teria continuado os shows, eu teria Tava no continuado. ápice, né? Sim, eu teria ido fazer minha turnê e teria acontecido várias coisas. E você fica naquele negócio, você fica adiando, você fica procrastinando. E aí vem um monte de gente falando aquilo que você quer ouvir, que não precisa, que Deus quer só seu coração, quer seu trabalho, e você vai ficando naquilo que é confortável para você. Você quer o melhor que Deus pode oferecer e o melhor que o mundo pode oferecer. E isso é impossível. E é o que a gente vê muito hoje em dia, né? As pessoas, os grandes influencers hoje, todos eles quase se intitulam cristãos. Ou falam de Deus, ou usam café com Deus Pai, enfim. Mas eles oferecem para as pessoas. E por que eles são tão famosos? Porque eles oferecem isso. O melhor dos dois mundos. E quem não quer? Então você atinge tanto o público que não quer nada com Deus, quanto o público que quer alguma coisa com Deus. Afinal, ele fala de Deus, ele vai na igreja, mas ele mas ele não é, e vai ser, não vai ser. E você vai oferecendo entendeu? Aquela salada. Que é tudo que todo mundo quer. Era o que eu queria também. Quem que não quer? Quem não quer o melhor que Deus pode dar, é o melhor que o mundo pode dar. É um combo perfeito, né? Mas conforme eu fui lendo a palavra de Deus e me aprofundando mais, eu fui percebendo que era impossível, né? Não tem como, não existe neutralidade no reino de Deus. Não existe um ponto neutro, não existe em cima do muro, não existe morno. Ou você é quente ou você é frio. A Bíblia ela é muito clara, principalmente no Novo Testamento, no Antigo também, mas no Novo, Jesus deixa muito claro, os apóstolos, que não tem como você estar dos dois lados, né? Quando eu li aquele versículo, Tiago 4, capítulo 4, versículo 4. Tem um de copo, porque ele foi o divisor de águas na minha vida. Fala assim, infiéis, né? Acaso vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, aquele dia eu tive uma crise. Eu entendi que eu era amiga do mundo. E eu queria ser amiga de Deus. E a Bíblia disse que aquilo para mim era impossível. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Entendeu? Eu quero ser amiga do mundo de Deus. Inimiga de Deus? Já parou para pensar? O que você ser inimigo de Deus? A Bíblia diz que contra Deus nada resiste. Então, se Deus é seu inimigo, quem que vai ser a seu favor? Mas, na verdade, a palavra diz que não é Deus que é nosso inimigo. Somos nós que somos inimigos dele. Quando nós escolhemos aquilo que é mal para nós nos tornamos inimigos de tudo aquilo que é de Deus de verdade, que é puro, que é santo, que é, entendeu? Que é sagrado, porque a gente não consegue obedecer nem entender a palavra de Deus, né? Então, quando eu entendi tudo isso, aí na pandemia foi que a ficha começou a cair. Então, eu não tive mais tempo de me sujar, eu só me limpei. Já viu aquele versículo que fala da porca lavada, que volta, o cachorro que volta pro vômito? Porque assim, o que acontece? A pessoa, aí ela vai na igreja, se purifica, aí no dia ela vai pra festa, aí no dia ela vai pra igreja, no dia ela vai pra festa, ela nunca tá limpa, ela tá sempre limpando e sujando, limpando e sujando, limpando e sujando. E eu não. Aí acabou, eu não tinha mais festa, não tinha mais show, ninguém podia mais lugar nenhum, o único lugar que eu podia era pra igreja. Eu tinha acabado de me batizar, fui lá pro Tocantins, passar um tempo lá com a minha família, que na pandemia tudo fechado, não tinha o que fazer. E minha irmã pastora, eu ia na igreja com ela, todo mundo lá crente demais. Era tão crente que eu ficava contra ele, falando, eu não vou conseguir ser crente igual esse povo nunca. Não vou ser crente, não vou conseguir. Porque é um nível de crentice muito, sabe, de santidade muito alto. Eu não vou dar conta, né? E fui convivendo, aquilo foi me limpando. Chegou um ponto, né, que meu empresário falou pra mim, e aí, tal, vamos remarcar as agendas, tal, como é que vai ser. E ele viu que eu tava postando muita coisa da igreja, que eu tinha me batizado. E eu sou muito intensa, eu falava muito de Deus e tal, e da música e tal. E ele falava assim, não, mas tá incoerente, você tem que... Você é o quê? Pastora ou cantora? Porque você não pode ficar falando das duas coisas, porque não combina. Não combina. Ele foi boca de Deus na minha vida naquele dia. Tenho que agradecer o resto da minha vida por causa disso, porque Deus usou ele para falar aquilo para mim. Você tem que ser coerente. Aí ele falou, tipo, você tem que ser quente ou frio, morno não tá dando. Ele, sabe, ele literalmente falou isso pra mim. Eu falei, realmente, você tá certo.
Eu preciso me decidir. Aí eu falei, você me dá uns 3 dias pra pensar? Ele falou, sim. Aí eu pensei, mas eu já sabia, eu só não tinha coragem de falar. Aí ele falou, aí eu falei, 2 dias depois, eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer não, mas eu não quero mais. Eu, na hora que voltar agora, o pessoal tá querendo remarcar já as agendas, né? Eu, eu não quero mais, eu não consigo mais. Não sei como é que vai ser. E depois do batismo, assim, foi um divisor de águas. Depois do batismo, assim, mudou muito, sabe? O meu espírito mudou. E aí eu não consegui mais. Eu falei, não dá mais pra mim. Eu não consigo mais estar nesses ambientes, cantar essas músicas, porque hoje eu entendo, né? Que eu não posso ser patrocinadora do reino das trevas e ser filha da luz. Não tem como. Ou é uma coisa ou outra. E foi difícil. Eu imagino. Foi muito difícil. Principalmente no que diz respeito a finanças, né? Porque nós, assim, apesar de sermos espirituais, nós vivemos em um mundo que nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de renda, né? Então, assim, tomar esse tipo de decisão realmente é um desafio. E, assim, esse assunto é tão polêmico porque a gente sempre fica naquela, mas se a letra da música não tá ofendendo ao Senhor, se a letra da música e tal, então assim, por que não? E nós conhecemos muitas pessoas que são evangélicas e que são cantores e cantoras do mundo da música secular, né? Que às vezes, enfim, na verdade, é muito mais profundo, né? Não é só sobre a música, entende? Porque assim, nós temos que entender, por exemplo, às vezes a pessoa ela é cristã. A música é só o meio, mas não é o fim. Vamos até aprofundar mais. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que trabalham com a venda de cigarro, com a venda de álcool. Motel, dono de motel. Isso. Vamos falar disso? Vamos. De dono de motel? não de dono de motel, mas vamos falar assim no sentido de como encontrar esse equilíbrio. Existe esse equilíbrio, entende? Como que a pessoa, ela realmente fala assim, não, eu sou cristã, eu sirvo ao Senhor, e às vezes o meio dela ganhar vida, financeiramente falando, é incoerente com a palavra. Tigrinho, né? Como que a gente entra, sabe, nesse lugar de esclarecimento para entender, tá certo ou não tá certo? O apóstolo Paulo disse que Deus, ele não nos deu um espírito de covardia e de medo. Pelo contrário, ele nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. O que acontece? Por que as pessoas vão para esse lado? Por medo e covardia. Eu vou para onde tá mais fácil. Para eu que sou cantora, música, meu marido que é músico, muito bom músico, inclusive, é muito mais fácil eu estar no meio secular. Paga-se bem, todo mundo valoriza seu trabalho, é o seu trabalho, você ganha dinheiro, vai embora para casa, ok. Mas por que a maioria das pessoas vai para esse lado? Porque é mais fácil, por covardia. Não porque realmente quer. Eu conheço muitas pessoas que estão ali e estão infelizes ali. Entendeu? Só que o quê? Elas são covardes. E esse espírito, ele disse, esse espírito Deus não deu, então não foi Deus que deu. Esse espírito de covardia e de medo, aonde eu tenho que me sujeitar a outro senhor. Jesus disse, não tem como servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve às riquezas. Ele não falou do diabo. Ele não falou de mamon, tipo assim, de mamon sim. Ele não falou do diabo, ele não falou de espíritos, ele falou de dinheiro. Olha pra você ver. Não tem como você servir a 2 senhores, porque ou você é servo de Deus, ou você é servo do dinheiro. Porque e ele ainda enfatiza, ou você ama um e odeia o outro, ou você se dedica a um, ou se dedica a outro, ou se despreza um e ama o outro, porque não tem como servir aos 2. É impossível. Se o meu trabalho, se o dom que Deus me deu, se a maneira que o Senhor me deu de ganhar dinheiro for contra a palavra de Deus, logo, aquilo não provém de Deus. Logo, eu estou servindo ao dinheiro e não a Deus. Então, foi isso que eu entendi. A quem eu estou servindo? Ah, mas aí você me pergunta, mas então quer dizer que a música é do diabo? Irmãos, o que Jesus falou que o diabo é? Enganador, homicida, mentiroso, profano, imoral, desde o início. Então, tudo aquilo que é profano, imoral, mentira, malicioso, pecaminoso, luxúria, traição,
Todas essas coisas que são do diabo pertencem a ele. Então, se eu canto sobre isso, eu estou do lado de quem? Você entende? De quem que eu estou do lado? Eu estou do lado de Deus ou não estou do lado? Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus, é falhar o alvo, é pecar contra aquilo que Deus... E o que Deus é? A Bíblia diz o que Deus é. Deus é amor, ele é justiça, ele é paz, ele é santo, puro, ele é fogo consumidor, misericordioso, bondoso. Então, tudo que vai contra, ao contrário disso, é reino das trevas. E o que ele falou? Que nós fomos chamados para anunciar aquele que nos tirou das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Nós temos que anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas. O que é estar nas trevas? É estar onde eu estava, cega, entendeu? Aí o que a gente canta? Eu vou dizer o que eu cantava e o que é que todo mundo canta. Amante não tem lar, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Eu tô falando um pouco de exemplo aqui. A fulana que traiu, o fulano que traiu, né? O fulano vai no banheiro, enquanto o marido vai no banheiro, a mulher pega outro cara. Eu amo um, mas gosto da Eu outra. amo um, mas gosto da outra. Entendeu? Eu casei com essa mulher chata, vou largar dela, vou arrumar outra, que a outra é muito melhor. Tô dividida entre dois mundos. Eu tenho uma mulher, do outro lado da cidade, tem um amor que me deixa dividido. E é assim, entendeu? Não preciso de homem pra nada. E eu sou uma mulher maravilhosa. Ah, mas e as músicas que falam de amor, né? As pessoas falam disso. Todo amor que não provém de Deus não é amor. É desejo, é cobiça, é paixão. O amor real, Deus é amor, certo? E o único amor real é aquele que ele diz que é. O que é o amor real? O amor todo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, né, não pensa nos próprios interesses. O amor se submete, o amor é humilde, o amor dá outra face. O amor de Deus, ele é puro e ele é sagrado. Ele não é profano, né? Então tem vários espíritos. Às vezes a pessoa compõe aquela música, ela tá com um espírito de cobiça numa mulher casada, num homem casado. A pessoa que compôs aquela música tá pensando numa pessoa que não é dela, vi uma mulher na rua que nem é minha e tô desejando. Ou então, às vezes, tô até com a minha esposa, mas aquele casamento não está sobre a bênção de Deus, aquele casamento foi totalmente carnal, totalmente, tem traição naquele casamento. Então, tudo isso influencia. Assim como tem música gospel, que não é de Deus. E aí você fala, agora lascou, então. Tem muita música gospel que vai contra a palavra de Deus também. Como que eu vou saber agora, então, meu Deus, o que eu vou escutar? Porque se tem discernimento, irmão, lendo a palavra de Deus, porque o povo padece por falta de conhecimento. É por isso que o povo padece, não é por causa do diabo. Entendeu? Não é por causa do PT. Não é por causa de nada, é por causa da falta de conhecimento. E a falta de conhecimento é indesculpável nos dias de hoje. Nós temos a inteligência artificial, nós temos Bíblia em todas as versões, no celular, para todo lado, as pessoas não conhecem porque não querem conhecer. Elas não têm desculpa. Hoje mais, sabe? Então, a questão da música é isso. Então, o Senhor me mostrou que não tem como eu servir a dois senhores. A música que eu cantava, se ela vai contra o reino de Deus, ela é pecado. É pecado. Porque Charles Spurgeon disse, né? Para uma pessoa para um homem que é de Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Tudo que sai da minha boca tem que ser sagrado. Tudo que entra nos meus ouvidos tem que ser sagrado. Tudo. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura, é sobre quem eu sou. E o que eu sou, eu falo aquilo que eu sou, a boca fala que o coração tá cheio. Então você vê essas pessoas cantando essas músicas aí, essa sofrência, sertanejo, funk, forró, tudo música secular. Observa as músicas. O que eles estão falando? E o próprio Cristo disse, a boca fala que o coração está cheio. Do que está cheio o coração dessas pessoas? De ganância, de ostentação, de pecado, de luxúria, de maldade, de mentira, de traição. Sabe? O coração deles está cheio disso. E eles estão colocando para fora e você vai vivendo um ciclo. Logo, tudo aquilo que eu declaro, quem conhece a Deus sabe que aquilo que eu declaro acontece. As minhas palavras têm poder. Então eu declaro aquilo e eu estou vivendo aquilo. E as outras pessoas estão vivendo aquilo e o mundo está vendo aquilo. Nunca teve tanta depressão, tanto sweet, né? Nunca teve tanta gente tirando a própria vida por causa de tantas coisas que as pessoas falam que não tem nada a ver. E tem a ver, porque Deus me mostrou isso na prática. Quando eu lembro que eu estava na minha época de conversão, eu saí para comer um espetinho na rua, tô ali sentada. De repente, tava tocando uma música sertaneja lá do outro lado da rua e eu comecei a ficar sofrendo, assim, sabe? Uma dor de cotovelo, uma saudade de quem eu não sabia nem quem era, porque eu não gostava de ninguém. E eu falei, uai, por que eu tô assim? E eu comecei a me questionar. Falei, ué, mas por que eu tô sentindo isso? Eu não gosto de ninguém. Não aconteceu nada. Tô bem, tava bem até 2 minutos atrás.
Por que eu tô assim, com essa dor de corno que eu tô? Aí, é a música. Comecei a ouvir, eu falei, meu Deus. E aí aquela voz na minha cabeça falando, tá vendo? É isso que você vive, e é isso que as pessoas que estão ouvindo as músicas que você canta estão vivendo. Você tá destruindo a sua vida e você tá destruindo a vida de quem... Aquilo foi me dando um temor muito grande. E a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 1, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando gerou temor no meu coração, temor de Deus e temor daquilo que eu fazia, eu comecei a entender as coisas e a ter sabedoria sobre as coisas. Entendeu? E eu vivi exatamente aquilo, como eu falei antes, né? Dos relacionamentos abusivos. Entendeu? Eu não entendia, eu sofria. Por que eu passo por isso? Por quê? Porque no meu coração eu tinha uma boa intenção. Mas não importa, de boa intenção o inferno tá cheio. Se a tua atitude é errada, se a tua intenção pode ser linda o tanto que for. Sabe? Porque lá em Provérbios também vai dizer que aos olhos dos homens todos os caminhos lhe parecem lícitos, mas o Senhor é que pesa os espíritos. Então, assim, para as pessoas, ninguém quer dar um tiro no pé. As pessoas acham, quem tá no mundo tá cego e não vê onde tropeça. Acha que tá fazendo tudo certo porque no seu coração a intenção é boa. Só que você vai cheio de boa intenção pro inferno, do mesmo jeito, e viver no inferno. Entendeu? Então, eu vivia coisas que eu não queria viver, sofria decepções, era traída, passava por tudo de coisa. Eu ficava, meu Deus, por quê? Não importa, eu estava vivendo o pecado. Eu não vivia em santidade. Eu estava naqueles ambientes. Eu escolhi aquele tipo de pessoa para caminhar junto. O que eu vou esperar? Você vai esperar que vai nascer de um pé de abacate uva? Entendeu? O que? O pé de abacate é as pessoas. Não ia nascer um fruto do espírito ali de fidelidade, de amor, de honra, de um lugar daquele. E todas as pessoas que eu conhecia, assim, né? Os cantores e tudo, eu vivia tudo, traía as mulheres, os casamentos, era textão no Instagram e chifre atrás, porque todo mundo sabia. E eu falava, Jesus, eu não quero isso pra minha vida, sabe? Eu não quero. Chega um ponto que eu falei assim, o que eu quero da minha vida? Sabe? Eu quero isso aqui, eu quero a eternidade, ou eu quero isso aqui. Então, não tem como. Aí, sobre a pergunta que você vê, né? Sobre a música. Se cantar música secular é pecado. Sim, é pecado. Se essa música for contra os princípios morais do Senhor, é pecado. Entendeu? Ah, mas é só a letra? Não, tem muito a ver com quem compõe. Mas eu não vou entrar, porque isso é um assunto muito profundo. Entendeu? Tem a ver com quem compõe, tem a ver com a vida da pessoa que compõe, tem a ver com o espírito, tem a ver com tudo. Tem muita gente, por exemplo, tem muitas músicas, por exemplo, aquela música, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É linda a letra, né? Mas é uma carta suicida essa música. Ele se jogou da janela do 5º andar. É uma música suicida. Quem compôs essa música estava com depressão. Então, você que tá aqui de boa, você tá ouvindo essa música, de repente você começa a ficar triste. E você não entende, porque a frequência é baixa da música. A música fala de, sabe, de suicídio. A música fala de... Então, assim, aí a pessoa não sabe por que ela fica daquele jeito. De repente começa a ficar ansioso, tomar remédio, não consegue dormir. Por que eu estou assim? Adoeceu pelo que comeu. É a mesma coisa, amiga. Se eu comer todo dia uma dosezinha de veneno pequena, eu vou ficar doente, eu vou morrer. E são doses pequenas, diárias de veneno. E as pessoas não têm noção do poder que isso tem. Você é influenciado por tudo que você ouve, por tudo que você come, por tudo que você vê, por tudo que você assiste, pelos ambientes que você tá, pelos amigos que você tem, pelas rodas de conversa, tudo. Aí a pessoa começa a ficar doente, depressivo, crise de ansiedade, ataque do pânico, tudo que é essas coisas de hoje em dia que as pessoas têm, né? Até mesmo sentimentos homoafetivos provém de músicas. E você não vê as pessoas falando sobre isso e elas não têm entendimento. Ah, nada a ver. Então tá, continuando seu nada a ver. Vai na sua verdade aí, que eu vou na verdade de Deus. O espírito influencia. Ah, mas por quê? Porque às vezes a pessoa que compôs aquela canção estava compondo, por exemplo, eu sou uma mulher lésbica e compus uma música pra você. Eu sou apaixonada por outra mulher. Gravei essa música estourou. O outro tá lá em casa cantando a música. Não sabe. Só que o espírito, os espíritos maus, eles não perguntam. Por mais que você creia ou não no mundo espiritual, ele existe, ele é real e ele está aí. O mundo espiritual é real. Então, tudo que acontece no mundo espiritual influencia a nossa vida. Querendo você ou não, acreditando você ou não, aceitando isso ou não, você é fruto do meio que você vive, do que você escuta. Olha para sua vida. Olha para sua vida, um panorama geral. Relacionamento, tá dormindo bem, não tá,
né? É claro que tem fatores. Não dormi bem porque aconteceu alguma coisa, porque eu tomei um café. Não tô falando disso. É recorrente, acontece. Eu não tenho paz, eu tenho ansiedade, eu tenho ataque, eu tenho crise de várias coisas. Começou do nada isso na minha vida. Sentimentos ruins, sentimento de morte. Observa o que você está ouvindo. Observa com quem você está conversando. Observa o que você está assistindo. Pode ter certeza que vem daí. Porque, como eu falei, são doses diárias de veneno ou doses diárias de vida. Se todos os dias eu leio a palavra, se todos os dias eu estou em contato com Deus, se todos os dias eu estou ouvindo canções que glorificam o nome do Senhor, que fala de fé, de vitória, de eternidade, de céu, de pureza, de amor, de paz, todos os dias eu estou tomando uma dose de vitamina. Então eu vou ficar forte. Mas se você bebe o veneno, você vai morrer. É por isso que o cristão tem que se limpar, se descontaminar das coisas do mundo, se descontaminar das músicas, se descontaminar das novelas, dos filmes sabe? Aqueles filmes que tem porcaraiada. Tudo isso, se descontaminar, detox. É a dieta do detox, é limpar o seu organismo. Porque o caráter é alimentado pelos olhos e pelo ouvido. Tudo influencia. Tem uma frase que fala que o ambiente sempre vence. Eu acredito muito nessa frase. Demais! O ambiente é primordial, nós somos adaptáveis. Isso. E assim, o que eu vejo, por exemplo, como que essa situação mudou? Ela mudou justamente porque houve uma mudança de ambiente. Obrigada? Forçada? Sim, mas houve. Entende? Porque você imagina, é o que você falou. Eu tô ali consumindo a Bíblia. E amanhã eu tô na balada. Tô virando... Vira uma salada mista, né? Litro de uísque. E eu tô usando... eu tô ali influenciando outras pessoas a ouvirem, a fazerem aquilo. Então, assim, eu automaticamente tô sendo influenciada por 2 ambientes diferentes. E é aquela pessoa que fica nem lá nem cá. Entende? A pessoa, ela não... E essa questão de ambiente é tão forte que eu morava em uma casa, em Tumbiara, numa esquina, que era onde aconteciam todas as festas da cidade. Até nos dias que não tinha festa, a minha filha não dormia direito. Só que eu não tinha discernimento espiritual. Teve um dia que a Isabela acordou chorando, só que ela não abriu os olhos. E ela não parava de gritar e chorar com os olhos fechados. Eu peguei ela e fui pro hospital. Pensei assim, tá acontecendo alguma coisa, que essa criança pulou o olho, né? E quando nós estávamos chegando no hospital, ela simplesmente calou a boca e dormiu. Entrei dentro do hospital, fizemos uma bateria de exames, nada. Só que como eu zero discernimento espiritual, nunca imaginei, entende? Então, assim, até hoje eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas Deus, por amor e misericórdia, nos salvou. Mas o ambiente, ele influencia, entende? Tudo. Em tudo. Tá, vamos lá. Foi tirado do ambiente. Sim. Resolveu que não ia mais, falou não pro seu empresário. Nisso você tava Mas isso, igual você falou, lá... né? Por causa do ambiente, né? E do que eu tava me alimentando, né? E andando com os crentes muito crentes. Arrume uns crentes muito crentes pra você andar. Dica. Você quer ser um cristão bom, de verdadeiro, discípulo fiel, indesviável, comece a andar com crentes bons. Não fica dando crente meia boca, não. Crente morno, não. Aquela pessoa que leva Deus a sério, porque você vai ser influenciado, como você falou. A conversão, isso. A conversão, ela tem que ter uma imersão, né? Senão você não converte. E falou não pro empresário. Só para as pessoas entenderem aí o ápice da história. E daí? O que aconteceu? E daí? Porque a vida tinha que seguir. E daí que eu desesperei, né? A colérica aqui, tipo assim, é o ato de fé, uhul, aí foi. Se jogou no abismo. E agora? O abismo tá caindo. Você tá... né? Eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque, me converti. E agora? Vou fazer o quê? Eu sempre cantei a vida inteira. Vivi de músicas. Eu vivia de cachê, era o meu trabalho. Falei, agora? Não falei assim, eu vou me converter, aí eu vou gravar um CD gospel, e aí eu vou ganhar mentira, não. Nada disso. Nem pensava nisso, eu pensava assim, que eu me converti, porque eu entendi que aquilo tudo era errado. E agora eu ia fazer o quê da minha vida? O quê? Pandemia também, nada. E nem na igreja eles me chamavam para cantar. Graças a Deus, eu me converti numa igreja de pessoas muito sérias. E a pessoa precisa desse tempo, né? De banco, de se purificar mesmo, o detox do mundo. Porque não adianta eu trocar de palco. Eu saí aqui do palco e depois eu fui para outro palco. Entendeu?
Porque eu não tenho ainda discernimento do que é altar e palco, o que é morrer pra mim, o que é viver pra Deus, o que é artista, o que é adorador. Você nasceu de novo, nasceu um bebê. Você viu o bebê cantando? Não, o bebê nem fala, né? O bebê não fica só sendo alimentado? Bebê, cuidadinho, bonitinho. O bebê tem que ser alimentado até ele crescer um pouquinho, começar a falar errado. A pessoa fala errado, começa a engatinhar. Então, todo esse processo. E aí, vou fazer o quê, Jesus, da minha vida? E aí, eu ficava, né? Ai, pandemia e nada. Aí, um dia, minha mãe foi lá em casa. E eu tinha muita roupa. Porque eu ganhava muita roupa de parceria. Todo mês tinha uma loja que me enviava mais de 20 looks. Todo mês. E tinha roupas dentro da sacola caindo pelo guarda-roupa. Eu abri o guarda-roupa, caía a sacola, caía a roupa no chão, pra todo lado. E minha mãe falou assim, minha filha, por que você não vende essas roupas? Nem se você viver 300 anos, você vai fazer stand de roupa. Vende um bocado dessas roupas aí. Pandemia, tá sem fazer nada mesmo. Vende aí pra galera, faz um desapego. Eu falei, eu vou vender. E comecei a vender. Nessa que eu comecei a vender essas roupas que eu ganhava, tudo roupa nova, com etiqueta. Abri o Instagram. E aí eu comecei a vender também os looks meu, da época que eu cantava, né? Não vou usar mais mesmo. Aí vendi os looks, os vestidinhos curtinhos, coisinha tudo, tá. Comecei a vender. E aí, nisso eu fui me mantendo. Aí, na época, tinha o auxílio emergencial, né? Eu tive que pegar, gente, o auxílio emergencial. As pessoas, às vezes, falam assim, eu não tinha dinheiro pra viver. Se não fosse auxílio naquela época, aí o auxílio pagou o meu aluguel. E o resto eu vendia as roupinhas ali pra comer. Né? E é interessante contar isso, por quê? Porque às vezes a gente romantiza a conversão, como se assim, eu converti, agora vai Jesus, dar tudo certo. Agora. E Jesus vai vir, vai pegar e vai, assim, fazer minha vida ser maravilhosa. Então, é importantíssimo contar isso. Exatamente. E aí, foi assim, foi um perrengue, porque você precisa... Mas Deus nunca me deixou faltar nada, sabe? Essa é a questão. Eu passei por tudo isso, mas nunca me faltou nada. E o Senhor, Ele nunca nos prometeu sobra de coisas. A vida abundante não significa que eu tenho coisas para sobrando. Eu tenho 30 pares de sapato. Eu nem uso tudo, não. Você precisa de sapato? Você tem sapato? Você precisa de comer? Você tem comida. Você precisa de andar? Você tem um jeito de andar. Sabe? Você precisa de fôlego para você viver? Você tem saúde? Você tem família? Você tem. Então, não te faltar nada. Então, nunca me faltou. Sabe, o Senhor sempre proveu pra mim, não me dava luxo, mas tudo isso foi importante, até porque é muito fácil, sabe, Elizabeth? Agora eu vou pra Jesus, agora eu tenho tudo. Agora, não, então e qualquer um quer ir pra Jesus, vem. Se é pra eu ter todos os meus problemas resolvidos, eu vou resolver meus problemas sentimentais, financeiros, amorosos, emocionais, acabar com a minha ansiedade, tudo assim, num par de mágica. Me fala que quem não ia querer ser crente? Não tem mais doença, não tem mais nada. E não é assim que funciona. Entendeu? É você estar com Jesus, é você passar pelo olho do furacão, é você estar no barco afundando, mas ele saber que ele não vai afundar porque o Senhor está ali. Quem tem Jesus tem esperança, quem não tem, eu não sei como que as pessoas que não têm Jesus levantam de manhã. Porque a gente com Jesus levanta de manhã já preocupado, porque a gente preocupa com as coisas. Imagina quem não tem esperança. Você vê aí como é que tá o mundo aí, as pessoas estão simplesmente cada vez ficando mais doidas, né? Então, ter Jesus é você ter tudo isso, mas nunca nada me faltou. E nesse meio tempo, quando eu comecei a vender essas roupas e tudo, aí Deus me deu a estratégia da loja, né? Da Baluarte Store. Um dia eu lá pensando, e agora? Eu vendia as roupas tudo que tinha no guarda-roupa. E agora? E vendia os looks. E agora, Senhor? Vou fazer o quê? Aí um dia eu tô lá orando, falando com Deus, e me veio, né? A imagem na mente, assim, da camiseta, com a cruz, assim, e tal, e a música tocando na minha cabeça, foi bem profético, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E aí eu falei, é isso. Tá, mas e agora como é que eu vou fazer essa roupa? Fui pesquisar pra ver se tinha na internet algum assim, não tinha. Eu entendi que o Senhor tinha me mostrado algo novo. Falei, tá, pra fabricar, agora como é que eu vou fazer, Deus? Não conheço ninguém que fabrica coisa. Falei, meu Deus do céu, aí foi outra coisa. Aí foi um passo de cada vez, né? Porque primeiro você crê, depois Deus vai te dando os passos, né? Aí eu fui atrás daquela mulher que me patrocinava, que ela sabia, ela foi me dando contatos, aí eu fui até descobrir, até encontrar a pessoa que fazia, o tecido, tal, comecei a fazer, fiz pouquinhas peças e fui fazendo. E isso, até hoje, né, tem me mantido. Porque muita gente fala assim, outra coisa que as pessoas falam, não deu certo na música, na música secular, por isso que agora é cantora gospel, quer ganhar dinheiro com o nome de Deus. Falou, você não sabe o que você está falando. Deixa eu te falar um negócio, você é ignorante quanto a isso. Você não tem noção do que você está falando. Porque o cantor gospel, por mais famoso, a mais famosa do Brasil hoje, pode pegar aí e achar. Sabe essa? Pois é, ela não ganha nem 10% do que Gustavo Lima ganha. Nem 10%. A não chegar a 10%.
do que um cara desse ganha. Porque a pessoa vai lá no show do Gustavo Lima, né? Eu tô dando ele como exemplo aqui, mas enfim, qualquer um. A pessoa gasta um absurdo de ingresso, um absurdo, e não acha ruim. Mas se você cobra R$10 pra ir num show gospel, lá o mercenário da fé. Lá que não sei o que, não sei o que. Entendeu? Não ganha, gente. Eu falo porque eu era cantora do mundo e hoje eu canto na igreja. Você não ganha. Eu não ganho nem 10% que eu ganhava. Se você fosse pra um barzinho tocar, Ganhava mais. você ganhava mais. Ganhava mais. Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Então, o que as pessoas hoje, eu entendo que as pessoas ganham muito no gospel, é nas plataformas digitais. Entendeu? Que é o CD de antigamente. Que é o que eles conseguem viver, direitos autorais. Que aí a música tá tocando e o YouTube paga, e né, o Spotify, enfim, paga esses direitos autorais. Mas agenda... Porque é oferta. Então, assim, às vezes você vai na igreja, o pastor te abençoa, mas tem vezes que não. E aí? E você serve na sua igreja, você não cobra nada pra isso. Eu nunca cobrei pra cantar em nenhuma igreja. Entendeu? Teve igrejas que ofertaram generosamente, outras não. Mas ainda que seja, você não tem, você tá indo ali oferecer o seu trabalho sem certeza do que você vai ganhar, nem quanto você vai ganhar. Entendeu? E você faz isso por causa de Jesus. E ele, assim, o Senhor nunca deixou faltar nada pra nós, como eu afirmei, mas não é aquela vida que as pessoas pensam. Que as pessoas acham que ser cantor gospel é ser celebridade. Infelizmente, muita gente foi enganada por isso também, até muita teologia da prosperidade. Muitas pessoas vendem uma realidade na internet que não é real. Não é real. Então, às vezes, a pessoa vê que, você tem um iPhone, você sabe que eu paguei ele em 18 vezes. Entendeu? A pessoa não sabe que eu paguei o telefone em 18 vezes. Ai, você tem iPhone. Ai, você viajou não sei pra onde. Você sabe como que foi que eu viajei? Se eu fiquei em hotel, se eu dormi no chão. As pessoas não sabem disso. Elas creem numa realidade que elas criam na cabeça delas e elas começam a julgar. E outra coisa, se uma pessoa hoje ganha bem aos olhos, né? Um pregador ou um cantor, se ele ganha bem aos olhos dos outros, saiba que ele já foi fiel no pouco. Ninguém quer pagar o preço daquele que hoje, vamos supor que hoje a pessoa ganha ali 30 mil para fazer um show. Em vista de uma pessoa que ganha 1 milhão, igual é um cantor sertanejo, 30 mil é muito pouco. Mas essa pessoa que tá ganhando 30 mil, ela já fez o que eu fiz. Ela já abriu mão, ela já cantou de graça, ela já abriu mão dos sonhos dela, ela já ofereceu o serviço dela de graça muitas vezes. Ela ficou na incerteza, ela viveu pela fé e hoje Deus está honrando ela para ela viver com aquilo ali. Só que ninguém quer pagar esse preço. Por que você vê tanto artista hoje? Eu sou crente, eu sou cristão, mas não larga o osso. Porque é impossível você servir a 2 senhores. O senhor dinheiro exige muito. Se você não parar de fazer, se você parar de fazer, você perde. É diferente com o Senhor Deus. Deus não quer saber da nossa performance, Deus não quer saber quantos seguidores eu tenho, mas o mundo quer saber quantos seguidores eu tenho, o mundo quer saber quanto dinheiro que entra, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Entendeu? E muitas vezes, até no meio gospel, infelizmente, tem isso. Vou chamar pra vir aqui na igreja um que tem 1 milhão de seguidores, o outro ali que tem 10 mil, não vai. Entendeu? Esse pensamento tem entrado também, infelizmente. Mas, enfim, isso é outro assunto. Só que essa pessoa foi fiel. E eu celebro a vida de quem hoje venceu e ganha direitos autorais e ganha bem, porque a própria Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. E aquele que ministra bem a palavra da verdade, ele merece dupla honra. Sabe? Porque se há um trabalho honroso na face da terra, é anunciar o reino de Deus. E se há um trabalho digno de louvor e digno de ser bem remunerado, é isso. Porque tira pessoas da depressão, da escravidão, dos vícios, sabe? De tudo que é coisa ruim. O ensino de Deus tira as pessoas pagam caríssimo para fazer terapia, caríssimo para fazer e às vezes não quer pagar para ajudar num dízimo da igreja, para poder sentar num banco confortável, para poder ter um ar-condicionado. E é tão interessante porque eu convivo com muitos pastores. Deus tem me colocado nessas mesas. E quando eu começo a conversar, eu falo assim, Senhor, qualquer empreendimento, essa pessoa ganharia muito mais do que ela ganha como pastor. Porque, assim, são pessoas muito inteligentes, são pessoas muito capazes e assim, na verdade, é o contrário. Elas estão abrindo mão do luxo nessa terra para servir. Eu lembrei de um versículo que é interessante, que fala sobre isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tá em 1 Coríntios 15, 19. É isso.
que é o que você tem falado desde o início que nós estamos falando aqui. Uhum. As pessoas acham assim, deu errado no sertanejo, agora canta gospel. Uhum. Às vezes, empreendendo Uhum. na sua loja, Uhum. você tira mais, às vezes, do que ministrando. É o que me sustenta. Uhum. Se eu for esperar a agenda para viver, não. Deus me deu essa estratégia porque ele sabia disso. Uhum. Mas o Senhor nunca nos deixa faltar. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fiquei nessa crise. O que eu vou fazer? Vou ganhar dinheiro como? Fui até discutir na época com a minha irmã, né, pastora. Mas Deus vai pagar meus boletos. Ela falou assim, você não acredita que o Deus que te chamou te sustenta? Sabe? Você não acredita. Eu falei assim, mas eu não conseguia entender. Como que Deus vai pagar meu boleto? Gente, eu não sei explicar pra vocês. Mas a conta no final fecha. Não é que você tem que ficar à toa esperando Deus mandar. Assim, não. Mas Deus vai te dar uma estratégia. Se o teu sonho te afasta de Deus de alguma maneira, não é do Senhor. Não é do Senhor. Se, né, igual você falou, várias profissões. Eu vendo bebida, eu vendo cigarro, eu vendo... eu tenho um motel, né? Eu vendo tigrinho, sei lá, qualquer coisa que você faça que vá contra os princípios da palavra de Deus. Eu ganho dinheiro postando foto de biquíni. Muitas influencers aí ganham dinheiro mostrando o corpo, mas tá escrito lá na bio dela, cristã. Deixa eu te falar, não tá certo. Vai contra os princípios da palavra. Porque você tá ali provocando pessoas, você tá ali estimulando coisas que você não deve estimular. Entendeu? Você faria diante de Deus, você se apresentaria daquela maneira? Sabe? Não, mas Deus me vê pelado, Deus me fez. Verdade. Só que a questão é, você está estimulando em outras pessoas a sensualidade. Você está levando as pessoas a pecar. Então, isso não provém do Senhor. Aí, o difícil é você falar assim, o que você quer? Você quer viver a sua vontade ou a vontade de Deus? Decida. Ele fala, eu coloco diante de vocês vida e morte. Bênção ou maldição, escolham, pois, a vida. Quer escolher maldição? Quer escolher o seu caminho? Quer ouvir o seu coração? Vai! Deus não vai te impedir, não vai aparecer um anjo, nem nada que vai te segurar. Vai, só que você vai colher as consequências. Você quer viver para Deus? Vai, que você também vai colher as consequências. Lá em Gálatas 6, né, fala assim, aquele que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você planta na carne, vai colher da carne a morte. Se você planta no espírito, você vai colher do espírito a vida eterna. Então, escolha. Agora, não fique em cima do muro, mentindo para si mesmo, mentindo para as outras pessoas, falando que você tem, que tudo aquilo que você tem foi Deus que te deu, sendo que aquilo não provém do reino de Deus. Uhum. Porque o diabo também pode dar bênçãos. Quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, ele ofereceu várias coisas, riquezas do mundo, bênçãos financeiras, no corpo, né, para ele comer. Ofereceu várias coisas para que ele caísse. E Jesus falou, não. Porque fazer a vontade de Deus, né, é muito mais importante. Eu só vou adorar se for o Senhor. Uhum. Então, ou seja, o diabo pode te dar bênçãos terrenas, materiais. Ele pode. Porque o mundo jaz no maligno, esse mundo é dele. Entendeu? Por isso que quem é de Deus é esquisito. É separado do mundo, entendeu? A gente foi tirado do mundo pelas mãos poderosas do Senhor. Entendeu? Então, existe um sofisma. E o diabo, ele não é mentiroso porque ele cria nada. Ele é mentiroso porque ele distorce a verdade. Então, ele pega a palavra de Deus e conta do jeito dele. E assim muitas pessoas têm feito. Entendeu? Mas Deus só quer seu coração. A Bíblia diz que Deus só quer o coração. É verdade, mas o que é o coração? A sua vida toda. Pega uma pessoa e arranca o coração dela. O que vai sobrar o que dela? Uhum. Nada. O coração é a vida, são as vontades, são os desejos da pessoa. Deus quer só meu coração, porque a pessoa tem um entendimento de amor romântico. Eu amo Jesus. Lindo. Meu coração. Não. Uhum. O coração é tudo que você é. Do coração procedem as fontes da vida. Guarde seu coração, porque o seu coração é de onde saem os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, os seus medos. Uhum. Então, você tem que entregar o seu coração inteiro para Jesus. Mas o diabo fala, não precisa, porque ele só quer, tipo assim, entendeu? Então, ele distorce a verdade, porque nem o diabo, ele é capaz, ele tem ele sabe o poder de Deus que ele não inventa nada. Uhum. Ele distorce, ele conta a mesma verdade, só que do jeito dele, foi o que ele fez lá no Éden. Uhum. Ele pegou o que Deus tinha falado e falou do jeito dele, mas ele não mentiu. Uhum. Ele não mentiu, ele distorceu, porque 1% de mentira, em 99% de verdade é mentira. Uhum. Entendeu? Não tem como. Na verdade, ele mente, só que a mentira dele, às vezes, é agradável aos nossos ouvidos. Sim. Não, é porque, assim, o mentiroso inventa histórias, certo? Uhum. O mentiroso, ele cria histórias. O diabo não cria histórias. Ele distorce a história real. Uhum. Ele pega o que Deus falou e fala do jeito dele. Mas será, tipo assim, certamente morrerás?
Ele falou que você morria. Não, mas na verdade você vai ter um entendimento de quem ele é. Ele não falou assim, não, se você comer, você não vai morrer, não. Ele não falou isso. Ele falou assim, na verdade, não é que você vai morrer, é que você vai ter os olhos abertos e tal, entendeu? Certamente você não vai morrer fisicamente. Então, ele pega aquela coisinha ali, ele vai adaptando. Igual ele fez com Jesus no deserto. Se tu és filho de Deus, era mentira que Jesus era filho de Deus? Não. Mas ele colocou um se. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, não. Entendeu? Se, né, você pular daqui, está escrito que aos seus anjos, ele sabe de Bíblia, que aos seus anjos dará ordem do seu respeito. Aí ele, não, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ah, então se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. E ele fala, não, o diabo entende de Bíblia, ele sabe da Bíblia muito mais que eu e você e qualquer teólogo. Ele vai usar a verdade de Deus contra Deus. Ele vai usar o teu... É igual ele usou comigo. O meu dom. Quem foi que me deu o dom de cantar? O dom da vida? Deus. O que é que o diabo falava na minha mente? Não, você é cantor. Você tem esse dom. Deus te deu. Então você tem que usar. Por que Deus ia te dar um dom se você não pode ganhar dinheiro com ele? Entendeu? Você tem que aproveitar. Foi Deus que te deu isso daí. Aproveita, o que é bonito é para se mostrar. Ó, as mentiras do diabo é essa aí. O que é bonito é para se mostrar. Entendeu? Vai lá, não tem nada a ver. Foi Deus que te deu o dom, por que ele não quer que você use o dom? Quer que você use. Só que ele distorce. Sim, Deus me deu o dom, Deus me deu a vida, mas ele não me deu para eu pegar e ganhar dinheiro e esquecer do resto. E pensar só em mim. Ele me deu esse dom para proclamar quem ele é, para proclamar a verdade de quem eu sou, de quem ele é. Porque eu não sou aquilo que o mundo diz que eu sou. Entendeu? Eu não sou uma mulher, não sei o que, amante, não sei o que, ficante, não sei o que lá, gostosona. Não, não é isso. Eu sou filho de Deus, sua mãe. Então eu tenho que proclamar a verdade. Então, se Deus te deu um dom de empreender, ele te deu um dom de empreender para você pegar e vender bebidas. A maioria dos homens que batem nas mulheres estão embriagados. A maioria dos acidentes de trânsito é porque a pessoa tá bêbada, sabe? Deus não te deu seu corpo lindo, maravilhoso, mulher, para você pegar e expor ele na internet, para conseguir um monte de like e homens lá sonhando com você no banheiro. Não foi para isso que Deus te deu um corpo tão lindo, sabe? Não foi para que foi Deus não te deu a tua inteligência para você ir lá, virar um influencer e divulgar um jogo que depois pessoas estão perdendo tudo e se matando por causa disso. Sabe? Então o diabo pega a nossa maior bênção e transforma na nossa pior maldição. Porque toda bênção, ela é proporcional à sua maldição. Se você não estiver preparado, aquela bênção que Deus te deu se torna a sua maior maldição. A sua beleza pode ser sua maior maldição, o seu talento musical pode ser sua maior maldição, a sua inteligência pode ser sua maior maldição. Tudo pode ser sua maior maldição, ou pode ser sua maior bênção. Se tiver no equilíbrio, se tiver alinhado com a palavra de Deus, vai ser uma bênção. Se tiver ouvindo o seu coração, aquilo que o diabo está falando, vai ser uma maldição na sua vida e na vida de quem está à sua volta. Tá forte. Agora vamos falar agora do seu casamento. Como que foi que você conheceu o seu esposo? Como que foi, houve a conversão? Você começou a empreender, né? Em determinado momento começou a usar o seu dom, né? Quando já estava preparada para isso, para pisar. Sim, foi que aí eu comecei a falar para Deus, né? O que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E um dia, né, eu senti o Senhor falando comigo, faz o que você faz de melhor. Só que em vez de ser pro diabo, você faz para mim agora. Quando eu estava mais preparada, né? Depois de um tempo, o Senhor foi quando eu comecei, né, começaram a me dar oportunidade na igreja e tal. E eu comecei a falar, é o que eu sei fazer. Então eu entendi, o diabo queria me roubar isso, né? Então se você vai, tipo assim, você vai para Jesus, agora você também não vai fazer o que você gosta, vai ser infeliz, não vai mais cantar, sabe? Porque ele começou a jogar também acusações na minha mente, mas o Senhor me libertou disso, sabe? Não é isso que eu faço, eu vou fazer para Jesus e ele vai me sustentar. Se ele me chamou, do jeito que ele tirou o povo do Egito, não fala do que o povo foi pro deserto, e ele sustentou o povo com maná, ele sustentou as pessoas durante 40 anos. Se ele me chamou, se ele me libertou do Egito, ele vai me sustentar no deserto. Ele vai me levar para a terra prometida. Ele vai, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou. Ele é um bom pai. Já viu um pai deixar um filho passar fome? Não deixa. Ele vai dar estratégia, ele vai te dar uma maneira de você, né, de você fazer isso. Então, eu me converti em 2000, vamos falar aí, no início de 2020. E aí, menina, começou... E aí eu acredito, com certeza, hoje mais ainda, que o Senhor plantou no meu coração o desejo de ir para a Inglaterra. Eu já tinha ido lá 3 vezes, né, cantando música sertaneja, fazendo show, em turnê, e eu
me apaixonei por aquele lugar. Desde a primeira vez que eu fui, meu coração bateu diferente. A segunda vez o coração bateu mais, a terceira vez mais ainda. E aí, fui em vários outros países, mas nenhum como aquele mexeu comigo. Uma coisa assim que até hoje, se eu, sabe assim, não tem como eu explicar pra vocês. Porque é um sentimento inexplicável. E aí, aquele negócio no meu coração, tentei tirar o visto americano, porque eu tinha convites pra cantar lá nos Estados Unidos, mas não, saiu o visto americano. Tentei 3 vezes, foi negado. Você acredita? Meu visto americano. Deus não queria que eu fosse para os Estados Unidos. Mas eu queria mesmo, era ir para Inglaterra. Só que eu pensei assim, eu já fui na Inglaterra, eu conheço a Inglaterra, então eu quero ir para os Estados Unidos. Eu tinha convites e tal. E na Inglaterra eu conheci muita gente, só que só do secular. Eu não conhecia gente da igreja, ninguém da igreja, ninguémzinho. Eu não conhecia crente lá naquele lugar. Falei, meu Deus do céu, e agora? Mas e aí, aí Deus, eu falei, tá, não é para eu ir para os Estados Unidos. O Senhor não deixou eu ir para os Estados Unidos, né? Ficou bem claro. Não é para os Estados Unidos. Mas aquele sentimento de vontade para a Inglaterra era muito maior do que para os Estados Unidos. Falei, então tá, então eu vou para Inglaterra, né? Aí eu tinha vontade de estudar inglês e também conhecer lá, e evangelizar e falar de Jesus, aquele amor, aquela paixão pelo Senhor, querendo falar de Jesus. Aí eu consegui dar uma parceria com a escola de inglês para poder fazer um curso intensivo de inglês durante 3 meses. E dava para fazer online, mas eu queria era ir lá. Eu queria era estar lá, obviamente. Queria fazer lá. Aí peguei, gente, sem dinheiro, imagina, acabando a pandemia. Não cantava, só vendendo as camisetas de vez em quando, e sem dinheiro. Falei, Senhor, como é que eu vou fazer? E aí tentei uma parceria para poder fechar uma passagem para lá. A pessoa disse que aí o cara da agência disse que ia patrocinar. Me enrolou até a última hora. No última hora, eu disse, não, eu não falei nada que ia te dar passagem, não. Tipo, logo surtou. Tipo assim, não deu a passagem. E eu tinha todos os prints, ele falando, me pedindo o número de passaporte, me pedindo tudo, falando que ia me patrocinar, e no final disse que não. Mas amém. Comecei a chorar, já tava quase no dia de ir, não sei o que e tal. E aí a minha mãe me vendo daquele jeito, e minha filha, mas aí começou a estourar a guerra da Ucrânia lá, com o negócio da Rússia. O negócio da guerra, eu falei, mas é muito longe, não tem nada a ver a Ucrânia com a Inglaterra. Não, mas deixa pra ir depois. E eu chorava, e eu não, mas eu vou dar um jeito, eu vou ir. E minha mãe, mas por que você quer tanto ir pra esse lugar? Por que isso? E eu só ficava assim, eu não sei, eu só sei que eu tenho que ir, eu tenho que ir. Era um negócio que eu dormia pensando, eu acordava pensando, eu sonhava. Quando alguém falava assim, Londres perto de mim, a minha mão tremia, dava um fogo assim no meio da mão e nas pernas, sabe? Era um negócio, era sobrenatural demais. Não tinha como. Sabe alguém falar um negócio pra você? Aquele negócio mexer com a sua estrutura. Eu ficava. Aí minha mãe, então tá bom, vou te dar a passagem. Aí minha mãe foi e comprou minha passagem de ida. E eu fui. Aí eu, beleza. Fui com a passagem de ida. A passagem estava cara naquela época. Só com a passagem de ida. Sem passagem, sem ter o dinheiro pra passagem de volta. E com a mala cheia de roupa pra vender. E não conheci ninguém da igreja. Fui pela fé, gente. E tinha fechado o negócio com a escola. Aí, beleza. Esse amigo que tinha me chamado para cantar nos Estados Unidos, ele já tinha morado em Londres. E ele era cristão, né? Lá da Lagoinha, em Orlando. E aí ele falou assim, olha, eu já morei lá, eu tenho um amigo meu lá que é pastor, eu vou passar seu contato para ele, para a esposa dele, e vocês se entrosam lá, né? Quem sabe ele não te indica em algum lugar. Beleza, cheguei lá, ele passou o contato, até que eu consegui falar com esse pastor, fui na igreja um dia lá com eles, conversei com eles lá, e ele me indicou para fazer uma igreja lá, pequena lá em Londres, que foi uma bênção. Chamava também Tempo da Esperança lá. Maravilhosa a igrejinha. Porque, na verdade, na Inglaterra as igrejas são todas pequenas, né? Igual aqui no Brasil que tem essas megas igrejas, né? E aí fui nessa igreja, e aí foi uma benção, eu fiz amizade com os pastores lá, foi maravilhoso. E eles, não foi na outra semana, veio um pregador aqui do Brasil pra lá, e ele ia pregar no interior. E eles me perguntavam, eu tinha falado pra eles, eu falei, gente, igual eu falo pra você, eu quero fazer amigo, né? Eu sempre falo assim, eu quero fazer amigo crente, porque meus amigos antes não era crente, agora tem um monte de amigo crente. E eu falei, gente, eu quero fazer amizade. Aquele, não, você quer fazer amizade, então, você quer ir lá com a gente? Falei, quero, vamos. Aí fui. Era no interior ali, perto de Londres, 1h30 de Londres. Aí fui com eles, e chegando lá, era a igreja que o meu marido frequenta, né? Só que nesse dia ele não tava, ele tava trabalhando. E aí eu fiz amizade com os pastores lá também e tal, e o pastor pegou meu telefone, eu cantei um louvor lá no final, e aí eles gostaram, e ele pegou meu telefone e falou assim, ó, vamos agendar um dia pra você vir aqui ministrar na nossa igreja e tal. Aí eu falei, vamos.
E aí as pastoras falaram, nossa, tem um menino aqui na igreja, um rapaz aqui. Olha que vocês dois vão dar muito certo. E eu, tá. Porque todo lugar que a gente vai quando a gente é solteiro, você que é solteiro, você sabe. Todo lugar que a gente vai, à igreja, as pessoas querem arrumar um casamento pra gente com algum irmão daquela igreja. Então eu já tava bem assim, bem de boa, sabe? Falou, mas eu não me empolguei com aquilo, não. E aí, menina, mal sabia eu que os pastores, tudo, quando me viu, falou a mesma coisa pro meu marido. E fizeram alcovitagem, gospel, entendeu? Me chamaram pra ir lá na igreja, um mês depois daquele dia, pra ministrar nessa igreja. E dessa igreja, um foi me indicando para outra, eu já tinha feito várias igrejas, foi uma bênção, gente. E as coisas de Deus acontecem assim. Então, a gente que vive pela fé, a gente vive esses testemunhos que só Deus mesmo. Para eu viver na cidade mais cara do mundo durante tanto tempo, sem trabalhar, só pela fé, só o Senhor mesmo. E aí, eu fui lá um mês depois, mas o pastor já tinha falado, ó, veio um manto aqui, uma menina que vocês dois vão dar muito certo. E aí, colocaram o Lucas no Ministério de Louvor, para tocar violão, para ser líder do louvor no dia, que eu ia cantar, né? Porque aí lá você vai, tem a banda da igreja, né? Eu mandei o repertório para eles e tal, e fui para lá fazer o louvor no dia. E aí ele tava lá, e a gente se conheceu. Aí nós ficamos amigos, ele foi lá na minha barraquinha de camisetas, né? Que eu sempre levo as camisetas ali no final do culto. E aí ele foi lá na minha barraquinha de camisetas e comprou a camiseta profética. Porque eu falei no dia no culto lá. Eu nunca falo isso, gente. É engraçado como é que Deus faz as coisas, né? Eu nunca falo isso. E no dia eu falei, ó, você que é solteiro, você vai comprar a camiseta profética. Então, você vai pegar e você vai comprar a sua e mais da pessoa que você quer casar ou que você sonha, se você já tem namorado ou não, se a mulher vai comprar masculina, se a mulher vai comprar feminina, vai guardar. Porque essa camiseta vai ser um ato profético. E aí, quando acabou o culto, ele foi lá. Eu falei, e aí? Aí eu falei pra ele assim, e aí, como é que foi que eu falei pra ele? E aí, cantor, porque ele tava cantando também, fazendo a segunda voz. Vai comprar camiseta, falando da camiseta dele. Ele falou assim, vou. E ele foi e comprou, ele falou assim, vou querer a profética também. Aí comprou a camiseta, tamanho P. Eu falei, não, você não quer uma M, quer uma que dá mais pra ele? Não, minha esposa vai usar P. Quero M não, quero P. Falei, tá bom. Aí comprou, gente, o negócio não é tão profético que, olha aí, casou com a dona das camisas, o negócio funcionou. A profeta em Israel, viu? E aí, funcionou mesmo. E aí, ele comprou a camiseta. Quando a gente noivou, ele me devolveu a camiseta. Ele falou, toma aí. Eu falei, eu ganhei o lucro 2 vezes. Ganhei a camiseta de volta e o noivo. E aí, a gente se conheceu lá e começamos a fazer amizade e tal. E eu fiz várias igrejas, fiz vários eventos lá. E aí, a gente começou a conversar. Aí, ele me chamou pra orar. E aí, a gente orou. Depois de uns 10 dias que a gente tava orando, aí ele me chamou pra namorar. E aí, eu falei, porque eu tinha falado pra ele, né? Eu falei que a gente só ia beijar no altar, que meu sonho era beijar só no altar. Eu não queria beijar na boca, não queria fazer nada antes, porque, né, a carne é fraca e a gente sabe como é que as coisas funcionam. Falei, não, quero beijar, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele falou assim, não, mas tem que beijar, pelo menos. Eu falei, não, não quero. E não sei o quê e tal. Aí ele falou, então namora comigo? Aí eu olhei pra cara dele assim. Aí ele, fica tranquilo. Eu não estou te chamando pra namorar só pra beijar na sua boca, não. Eu quero namorar com você mesmo. Não preciso beijar na boca. Aí eu falei, então tá bom. E nós ficamos namorando um tempo, sem beijar na boca nem nada. Só namorando de mãozinha dada, bonitinho, entendeu? E aí, ele tinha uma viagem marcada pro Brasil, de férias, e eu estava lá. Já tinha marcado, estava com passagem, comprado, tudo, e ele teve que vir. E eu morava em Londres, ele morava no interior. Aí ele passou lá em Londres para despedir de mim, antes de pegar o voo, e nessa despedida, acabou que a gente deu um beijinho, né? Deu um beijinho, e ele pegou o voo pro Brasil, ficou um mês aqui no Brasil. E a gente namorando, tal. E aí aí o pastor lá, ele também conversou comigo, perguntou se eu podia ficar um tempo a mais pra gente conhecer, porque eu já tinha que voltar, né? Pra gente se conhecer mais e tal, pra gente, né? Porque esse negócio de namoro à distância não dava certo, mas, e como ele trabalhava fixo e eu tinha agenda, né? Eu falei, pra mim é mais flexível, então dá pra eu ficar. Aí eu fiquei, fui lá pra essa cidade do interior, fiquei na casa de um pessoal da igreja lá, ele ficou na casa dele, eu do pessoal da igreja, e a gente ficou, né? Ia na igreja juntos, ia na academia e tal, e foi conversando, se conhecendo, e eu voltei pro Brasil. E aí, voltei pro Brasil em janeiro. Menina, isso tudo aconteceu, isso era pra eu ficar lá 3 meses na Inglaterra. Eu fiquei 9. E aí, meu visto venceu e eu precisava voltar. Não tinha como eu ficar mais. Aí, eu voltei em janeiro. Aí, quando foi em abril, ele veio e a gente casou. Mas foi assim, foi muito de Deus. Hoje eu entendo, né? Porque um comichão daquele pra ir pra Inglaterra, ele não ia vir pra cá. Ele não ia sair de lá pra cá. E Deus levou ele pra lá também do mesmo jeito, pra separar ele, né? Eu acredito, porque todo esse tempo na Inglaterra a realidade é muito diferente daqui.
né, os solteiros lá, né, o solteiro cristão, né? Não é igual aqui, que tem muito evento, tal. Tem muito casal lá. Então, assim, geralmente da idade nossa, ele ficava sozinho, coitado. Ou era muito novo, adolescentes solteiros, ou viúvos solteiros. Então, assim, da nossa idade não tinha. Então, ele era bem sozinho lá. E tem várias histórias, então, assim, foram várias confirmações do Senhor. Não foi, assim, um negócio de, ai, a gente se conheceu lá, e não foi assim, nós oramos. Tivemos várias confirmações de coisas que era, assim, era muito impossível ser coincidência. Sabe, tipo, ele tem um primo lá que é músico também. E esse primo dele tocou pra mim na época que eu era cantora sertaneja. E naquela época eles fazem copos, tipo essas canecas aqui, só que esse copo comprido de festa. E aí, de plástico, exatamente. E esse primo dele levou esse copo pra casa e pegou, e um dia ele tava na casa desse primo dele e ele foi embora tomando refrigerante, tomando água, não sei, com esse copo, e foi embora. E era o copo que ele botava as escovas dele. Já tinha, desde 2018, foi a primeira vez que eu fui lá. Então ele tinha um copo com o meu nome que ele via, abria todo dia com as escovas com o meu nome há 5 anos já. Nossa! 2018 pra 2022 é 5 anos, né? 2018, 19, 20, 21, 22. 4 anos. 4 anos que ele ficou vendo. E ele tinha esse copo. Aí um dia ele lá conversando comigo, você veio aqui e tal, cantou em tal lugar, né? Com fulano de tal, não sei. Falei, como que você sabe? Tá investigando na minha vida? Aí ele, não, tem minhas fontes. Aí ele mandou a foto, brincando. Eu falei, não, que eu tenho esse copo aqui, já tem desde 2018. Tá lá, é um copo assim, branco, igual esse, com meu nome grandão, assim, a Paula Baluarte. Nossa. Que já tinha anos. Sim, porque não tinha como, porque ele não foi na festa. Ele não ia em festa, porque ele já era cristão. Ele é cristão há muito mais anos antes de mim, né? Eu me converti tem 5 anos, ele já tem uns 10 que ele... Então, imagina, o primo pegou o copo que deu pra ele, que ele ficou com esse copo, com o meu nome durante anos. Aí tem o negócio da camiseta, e tem várias outras coisas, sabe, que aconteceu. Ou seja, são confirmações que sim, além de tudo, tem a questão da carta. Eu fiz uma carta pra Deus. Porque eu tinha um padrão, eu falava assim... Por que eu escrevi a carta? Porque eu pensei, tudo que vier fora disso provém do maligno. Então, eu vou escrever uma carta, porque quando você sabe o que você quer, você sabe dizer não porque você não quer. Quando você não sabe o que quer, o que vem... De ver essas mulheres, será que é de Deus? Será que é o que Deus tem pra mim? Porque nem ela sabe o que quer. Eu quero um homem de Deus e tá bom. Nem sabe se, entendeu? Às vezes tem um padrão, mas eu não vou... Tem muitas mulheres que eu não vou pedir demais, mas não vou pedir isso, porque também é pedir demais. Gente, Jesus falou... Vocês que são maus, sabem das boas coisas pro filho? Imagina eu, né? Imagina o pai. Então, se você pede peixe, acaso o pai vai dar pedra? Não, sabe? Se você pede pão, o pai vai dar pedra? Não. Então, eu fiz uma carta para Deus de 6 páginas. Com tudo que eu queria no marido. Do jeitinho assim, ó. Detalhei tudinho, sabe? Tinha que ser loiro. Tinha que saber mais de Bíblia do que eu. Tinha que amar a igreja. Tinha que ser servo sabe, do Senhor, que tinha que tocar violão, no mínimo violão, eu coloquei lá, no mínimo violão, gostar do ministério, porque como é que eu ia fazer? Eu ia ter que, né, tinha que ser alguém que combinava comigo. Tudo, menina, tudo, que gostasse desses dias, eu achei essa carta, eu rindo, porque tinha coisa que eu escrevi lá que eu não lembrava, imagina, 6 páginas. Eu tinha escrito lá que tinha que gostar de comida simples e gostar de fazer exercício. Meu Deus do céu, o homem veio 30 vezes mais do que gosta de comida simples e gosta muito de exercício. Que se alimentar saudável, eu não lembrava que eu tinha escrito isso, mas tá tudo escrito lá. Tudo, sem tatuagem. Coloquei tudo, mulher. Tudo assim, ó. Que não fosse divorciado. Tudo, todas essas coisas. E aí... Quando a gente começou a conhecer ele, que eu fui conhecendo ele, conhecendo a pessoa que ele era, falei, meu Deus, não tem como. Até o nome do filho. Eu tenho, desde que eu era criança, eu tenho um nome de um filho que eu quero colocar. E tá escrito lá na minha carta que ele tinha que querer esse mesmo nome. E tu não acredita que um dia ele não me solta essa lá? Ele não sabia disso. Mas o nosso primeiro filho vai ser homem, ele vai se chamar tal. Nesse dia eu gelei, eu falei, não. Eu falei esse trem na internet, eu desacreditei. Que aquilo era possível. Falei, não. Eu falei isso na internet, eu comentei isso algum dia. Eu falei, ele não, é por causa que esse nome significa isso. E eu sempre tive vontade de ter um filho com esse nome. Eu falei, não. Aí eu fiquei os 3 dias achando que ele tava me manipulando. Falei, não pode. Porque, sabe que quando é demais, que nem você acredita? Eu falei, não pode isso, não. Aí fui falar com a minha irmã. Falei, muita coincidência. Ela também. Aí ele deve estar querendo sua fortuna. Ela me zoou, né? Deve estar querendo seus milhões. Eu falei, que milhões? Ela, pois é, né? Que milhões? Aceita logo que Jesus está te dando a benção logo. Era muito surreal. Então, eu tive várias confirmações. Eu tinha muita certeza. Tenho até hoje, muita certeza que foi um propósito de Deus, né?
assim, que ele nos uniu, porque não tem como ser tanta coincidência de eu ter ido pra lá, de ter sido como foi, de a gente ter se conhecido no altar, sabe? Tudo do jeito, assim, que eu escrevi, estava ali. Então, eu digo pra você, mulher, acredite, escreva pra Deus aquilo que você quer. Porque quando acontecer, você vai saber que foi Deus. Porque você, às vezes, quer muita coisa e não sabe o que quer. Quando acontece, você nem sabe. Quantas vezes já teve coisa de eu viver em Deus assim, e eu nem lembrar. E aí, eu ver lá que eu escrevi, eu falei, caramba, é Deus, entendeu? Então, escreva. E não baixe o padrão. Porque o diabo vai te deixar carência, vai, sabe? Eu, quando me casei, já não era tão novinha. Eu tinha 33 anos quando a gente se casou. Né? Assim, em vista do pessoal casar na igreja novo, eu casei já passada, já. E as meninas às vezes vêm mandando mensagem pra mim no Instagram. Ah, eu perdi as esperanças, eu tenho 22 anos e até hoje. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não. Vocês vão caçar umas vasilhas pra vocês lavar? 22 anos? 22 anos eu não sabia nem pra onde meu nariz apontava. Tá igual o povo de Nínive, louca no mundo aí. Mas o Senhor é fiel, sabe? Eu acredito muito na fidelidade do Senhor. Sabe? Então, assim, nós somos pessoas que temos propósitos iguais, mesmos valores, sabe? Ele é um homem apaixonado por Jesus também. E nossa personalidade, nosso temperamento é diferente. Mas os nossos propósitos são iguais. Nós já estamos caminhando para o final. Só conta para nós o seguinte. É um mar de rosas? Não. Claro que não. Porque foi Deus que Deixa mandou. eu te falar, mar de rosas também tem espinhos. Todas que as rosas têm espinhos, galera. Deus não manda rosa sem espinho. Você já viu Deus mandar rosa sem espinho? A rosa nasce, tem um monte de espinho, né? Porque o que acontece? Que a gente vê muito as mulheres falarem, os homens falarem, eu casei, né? E o meu sonho se tornou um pesadelo. Não, deixa eu te falar, seu sonho se tornou realidade. A realidade é muito diferente do sonho. A gente vê muito filme, as mulheres hoje em dia vê dorama e acha que não é um mar de rosas. Se submeter, minha filha, não é fácil. Ser a mulher sábia de Provérbios 31, não é fácil. Por que que não é fácil? Porque Jesus falou que os mandamentos dele não são pesados, porque a gente é ruim. Entendeu? A gente foi criada numa sociedade onde as mulheres foram doutrinadas a serem donas de si, a não se submeter a ninguém, a não precisar de homem pra nada, a não baixar, a não levar desaforo, todas essas coisas. Né? Então, eu, que vim de um mundo onde eu era... é porque é tanta coisa que eu nem falei isso. Eu era feminista, tá? No último nível. Eu era toda errada. Entendeu? Então, quando eu nasci de novo, eu realmente tive que nascer de novo em todas as áreas da minha vida. Entendeu? Então, quando ele falou pra mim lá no método IP lá que eu ia casar com uma banana, eu falei, não aceito isso. Eu quero um homem de verdade. E eu sei que pra eu ter um homem de verdade, eu tenho que ser uma mulher de verdade. E a mulher de verdade, ela é submissa. E o que é submissa? Não é ser sonsa não, tá, amiga? Ser submissa não é ser sonsa. Porque tem mulher que não tem projeto de vida, não tem sonho, não tem ambição e fica achando que ela é submissa. Não, você não é submissa, você é sonsa. A mulher submissa, você tem que ter algo para submeter. Entendeu? O que é submissão? É submeter a algo. Então, eu estou submetendo a minha vontade à vontade dele. Então, eu tenho sonhos, eu tenho condições de fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas eu escolho me submeter. A estar debaixo da liderança do meu marido e a respeitar ele. Então, se você quer casar, mulher, homem, se vocês querem casar e você não está preparada para se submeter, você não sabe o que é isso, não se case. Ou então estude bem o que é isso antes. Entendeu? Porque não é fácil. Tem momentos que você quer fazer isso, quer fazer aquilo, seu marido não quer. E aí você vai fazer o quê? Você vai se submeter a ele. Mas é a qualquer marido, e a gente infelizmente tem que falar isso, que nem deveria precisar falar isso na igreja, mas tem. É a qualquer marido? Não, é um marido que se submete ao Senhor. Não é um homem que vai te bater, um que vai te humilhar, que vai te trair, até porque isso daí não existe submissão embaixo disso. Isso aí é humilhação. Né? Não devia nem existir esse tipo de homem na igreja, por isso que nem devia ter esse tipo de assunto. Então eu tô falando de um homem que se submete a Deus. E não é fácil, porque nós não fomos ensinadas a ser assim. Eu não fui ensinada a ser assim, pela minha mãe. Fico pensando, é a bênção que, tipo assim, a minha filha vai ser criada completamente diferente. Para ela vai ser muito mais fácil do que foi para mim. Sabe? Então, o casamento, ele é uma bênção de Deus, mas ele foi feito para nos santificar. E o que é que nos santifica? O sofrimento. Ah, mas é porque você tá sendo maltratada? Não, pelo contrário, meu marido é uma bênção. Eu que sou ruim. Eu sou colérica, imagina. Colérica e fui criada num ambiente de mulheres viris, mulheres fortes, mulheres que não se submetiam a ninguém e ainda era feminista. Independente. Entendeu? Então, muitas vezes eu preciso me calar quando eu quero falar. Então, muitas vezes eu preciso não ir quando eu quero ir. Porque eu acredito na soberania de Deus
que se ele me deu esse marido, se ele trouxe para minha vida esse homem, ele vai trabalhar na minha vida através dele, de alguma maneira. Então, eu acredito na soberania de Deus, entendeu? E que se Deus disse que é assim, é porque é a melhor maneira de ser. Não sou eu que digo qual é a melhor maneira de ser. A Bíblia diz muito clara que a mulher tem que se submeter. E não só a mulher. A submissão é uma constante de qualquer cristão para qualquer pessoa. Porque alguns versículos antes ali, Paulo vai dizer, submetam-se uns aos outros. Eu preciso me submeter a qualquer autoridade. A qualquer irmão. Eu preciso submeter a você. Eu preciso me submeter ao meu marido. Eu preciso me submeter ao pastor. Porque a submissão é um ato inerente daquele que é cristão. Entendeu? Não é mais de rosas, mas é maravilhoso. Entendeu? Há os dias que a gente tá mal, de TPM, que eu tô só o choro e ranger de dentro. Nem eu me suporto, sabe? E eu fico, Senhor, me ajuda. A gente quer, às vezes, brigar, quer falar, quer fazer as coisas no nosso tempo. Mas Deus, ele traz o marido pra gente pra nos santificar. E a mesma coisa vale pra eles. Nós também santificamos muito eles, passamos muita raiva nos coitadinhos, né? É difícil também. Então, o casamento, ele não é aquilo que você vê na internet, não é aquilo que você vê no dorama. Ele é uma construção diária, que nos santifica, que nos leva mais para perto de Deus. É ali no nosso casamento onde a gente vai aprender a perdoar 70 vezes 7, é onde a gente vai aprender a ter misericórdia, onde a gente vai aprender a se submeter, onde a gente vai aprender a servir, a amar, a oferecer a outra face, a viver o evangelho de fato. Porque tem muito. Por que acontece muito divórcio na igreja? Porque as pessoas querem viver o evangelho na igreja, mas não vivem em casa. Da porta da igreja pra frente é uma benção. É mão pra cima, é Deus te amo, é pegado na mãozinha, não briga com o marido, não briga com a esposa, não fala alto. Entrou dentro do carro pra ir embora? Entendeu? Eu vivo o evangelho na igreja, diante dos outros, mas não vivo na minha casa. O desafio está em você viver na sua casa. Por isso que a Bíblia fala, em Provérbios 31, lá no final, que a mulher, o marido fala, né? Ele elogia ela e diz, né? Existem muitas mulheres virtuosas, mas você é mais do que todas elas. E os filhos a elogiam. Por quê? Porque ela é virtuosa dentro de casa. Ela não é virtuosa, além do marido ser elogiado na rua, a mulher é elogiada na rua e em casa. Porque ela não é aquela crente que você olha pra ela e fala assim, Deus me livre de ser crente desse jeito. Essa mulher não cala a boca, essa mulher é grossa, essa mulher xinga, só vive gritando, sabe? Mas é uma mulher sábia. E a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para você ser essa mulher sábia, você tem que temer a Deus e entender que o que ele falou é verdade. Entender que o que ele disse, o que ele criou como padrão é a verdade. Então eu vou viver como ele disse que o casamento tem que ser, não como eu quero. Porque a gente estuda, a gente vai fazer uma faculdade, a gente estuda para várias coisas, para pregar, para ministrar, para ser médico, mas ninguém estuda sobre casamento. E estudar onde? Na palavra. Quem criou o casamento? Deus. Vamos estudar na palavra. Vamos fazer curso de casamento, curso de casais. A pessoa quer entrar num casamento, vamos ir vivendo. Aí não vive. E aí depois diz que Deus errou, que o casamento é um erro. E não é. Se você aprender a lidar com o seu temperamento, a ter equilíbrio, a ter sabedoria, você vai viver o céu na terra. Você vai ter um amigo, você vai ter um parceiro, você vai ter alguém para compartilhar a sua vida. Convivência com ninguém é fácil. Se você conviver com a sua mãe, com seu pai, com sua irmã, você conviver com o irmão, eu mais a minha irmã, hoje nós somos as melhores amigas. A gente, assim, cara, ela é minha melhor amiga ever. A gente conversa sobre tudo, não temos segredos. Ela sabe até as senhas do meu celular, do banco, tudo, se um dia precisar. Mas quando a gente convivia na mesma casa, que a gente era adolescente, a gente era um pé de guerra. A gente brigava o tempo inteiro, sabe? Porque se você conviver com qualquer pessoa e você não tiver sabedoria, você vai ter discussão. E o casamento é a mesma coisa. Não existe esse casamento que não tenha diferenças. Não existe esse casamento perfeito, né? Existe o casamento saudável. O que é uma pessoa saudável? A pessoa saudável, ela pode ficar gripada? Pode. Ela pode ficar com os hormônios baixos? Ela pode pegar. Mas ela se cura rápido. Ela sara rápido, porque ela tem imunidade. Né? Essa é uma pessoa saudável. Não é que ela nunca vai ficar doente. Assim é o casamento saudável do mesmo jeito. Ele vai ter suas gripes, suas viroses, suas noites mal dormidas, mas ele vai se curar rápido, porque ele tem anticorpos. E esses anticorpos chamam-se Espírito Santo. Que o que nos mantém de pé é a nossa aliança com Deus. Que eu fiz uma aliança quando eu casei com ele. Eu até falei aquela passagem no nosso casamento, meus votos foram de Ruth, né? Onde fores eu irei, onde deitares eu estarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, né? E ai de mim, se não a morte me separa de ti. Eu falei pra ele, você tá lascado. Eu não vou me largar de você nunca. Se você quiser largar de mim, você larga. Eu largar de você eu não vou, porque eu me comprometi com Deus. Então, meus votos são com Deus antes de ser com ele. E os dele também. Se ele quebrar o voto dele comigo, ele vai estar quebrando com Deus, não é comigo. E eu estou em paz com relação a isso.
Entendeu? Deus não vai cobrar nada de mim. Tô dando o melhor que eu posso. E ele é a mesma coisa. E o casamento é isso, é uma construção diária. Entendeu? É uma decisão, É né? uma decisão. Você tem Amor que é uma decidir, decisão. né? Todos os dias. Então é isso, agora libera pra nós. Nós estamos na série Chaves que Abrem Portas. E todos os convidados, eu peço pra deixar uma chave pra alguém que está passando pela mesma situação que você já viveu, que você já passou. E naquele momento você pensa assim, nossa, se eu tivesse essa informação, teria sido diferente, teria sido mais rápido. Então, libera pra nós. A chave que vai liberar o próximo nível pra vida de outras pessoas. Uma chave para sua vida é a palavra de Deus e a verdade. Não são os seus sentimentos, não são os seus sonhos, não é o que você acha que é certo, não é o que você sente que é certo, mas é o que Deus disse. Se Deus disse é pecado, é pecado. Se Deus disse não é, não é. E a chave que eu te dou é conheça a Deus. Porque se você conhecer a verdade vos libertará. Jesus falou: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Vai te libertar dessas mentiras. Sabe, se eu tivesse entendido isso antes, tudo teria, é, tudo teria sido diferente na minha vida. Eu teria parado de acreditar naquilo que eu sentia, na minha experiência pessoal, porque a minha experiência pessoal não muda a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Então, questione as vozes que dizem o contrário. Não acredite em nada que diga o contrário daquilo que Deus disse. Chega em Deus e pergunta: Deus, foi o que eu fiz? Deus, qual é a verdade? Eu quero saber. Doa a mim aonde doer. Eu quero que o Senhor me diga a verdade. Eu não quero viver no erro. Eu só tenho uma vida. E nessa única vida eu não quero viver uma mentira. Eu não quero viver os meus sonhos. Eu não quero chegar naquele dia e descobrir que tudo que eu vivi foi uma mentira. Quando eu estiver diante do Senhor, não, eu quero descobrir antes. Então, se existe uma chave que pode te libertar, é conheça a verdade. E prossiga, busca. Se você não sabe, se a Bíblia é complicada, pega uma Bíblia de estudos, NTLH, NVI. Pega uma Bíblia simples de você entender, sabe? Não pega aquelas mais difíceis, não. Arruma uma pessoa que você tem inspiração na fé, converse com aquela pessoa, mas principalmente entra dentro do seu quarto com a palavra de Deus e leia, e ore, e peça ao Senhor para que Ele se revele naquelas palavras. Seja qual for a decisão que você tem que tomar na sua vida, seja profissional, seja no seu temperamento, nos relacionamentos, qualquer coisa. O que Jesus faria no meu lugar? Você acha que Jesus cantaria as músicas que você canta? Você acha que Jesus postaria as fotos que você posta? Você acha que Jesus venderia o que você vende? Você acha que Jesus trataria o seu marido, a sua esposa, como você trata? O que Jesus faria no seu lugar? Se ele habita em você, a palavra do Senhor diz que Deus habita em nós. Ele faria o que você está fazendo, da maneira que você está fazendo? Ou, melhor, como que ele gostaria que você agisse? Talvez você pense assim, mas é demais, Jesus tem muito poder, quem sou eu? Tudo bem, mas como que você acha que ele gostaria que você fizesse? E isso também não é desculpa, porque a palavra dele diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Então não tem desculpa de você dizer, mas Jesus era diferente, Jesus é Deus. Não. Ele diz que eu e você poderíamos fazer as obras que ele faz e ainda até maiores. Então, o que no seu lugar faria Jesus? Será que ele faria exatamente o que você está fazendo? Se a resposta for não, recalcule a rota. Se a resposta for sim, continue nesse caminho. Você nunca vai ser perfeito, você nunca vai acertar sempre, mas você pode errar menos, e cada vez menos, e cada vez menos. Porque o nosso chamado não é para ser famoso, o nosso chamado não é para ser grande, o nosso chamado não é para ganhar dinheiro, o nosso chamado, Deus nos chamou para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o chamado de qualquer cristão. É ser discípulo, é se parecer com Ele. O que você vai fazer com isso, você escolhe. Você quer ser cantor, você quer ser empresário, você quer ser advogado, não importa, mas seja um advogado parecido com Jesus, seja um cantor parecido com Jesus, seja um empresário parecido com Jesus, faça o que ele faria, porque para isso você foi chamado, porque para isso eu fui chamada. Não para viver os meus sonhos, não para fazer o que eu quero, porque eu não sei escolher para mim mesma. Infelizmente, nós somos falhos e nós somos ignorantes, nós não conseguimos escolher o melhor para nós, mas Deus escolhe o melhor para nós. Quando Deus criou o mundo, ele criou o homem no sexto dia. Quando ele criou o homem, tudo já estava pronto. Ele não precisa da nossa opinião para saber fazer o que é certo, para entregar o mundo perfeito para nós. Ele só precisa que a gente obedeça a partir da criação. Se ele entrou em você, se você entende quem Jesus é, se você quer a vida eterna com todas as suas forças, se você quer a salvação, se você quer ter intimidade com Deus, conheça a verdade e ela te libertará. Uau! É
é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigada mais uma vez por ter acreditado no meu trabalho. E se você chegou até aqui, já curte, compartilha, se inscreva no canal pra gente continuar fazendo mais entrevistas, trazendo mais pessoas aqui pra compartilhar com vocês a palavra de Deus, os testemunhos. Muito obrigada. Amém. Me siga lá, gente, no Instagram, Paula Baluarte. Também tem meu canal no YouTube, Paula Baluarte Oficial. Todas as minhas redes sociais, pode entrar no meu Instagram que tem todas. Ouça também os álbuns, tem o testemunho completo no meu canal, né? Tem no Spotify todas as músicas, em todas as plataformas digitais. Eu convido você a conhecer. Aqui a gente falou muito, mas falou sobre muita coisa. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais, entra lá no meu Instagram. Entra também no meu canal do YouTube, onde você vai ter vários testemunhos ali. Eu espero estar com vocês mais vezes. Se vocês querem, né, saber mais sobre outros assuntos. Porque assim, gente, a gente pode dar testemunho aqui sobre várias coisas, né? Sobre como Deus me transformou como mulher, como esposa, como cantora, né? Vida financeira, sobre as mentorias, né, de mulheres. Enfim, são tantos assuntos, né? Sobre vida saudável, né? Sobre alimentação, cuidado do corpo. É muita coisa que a gente pode falar, né? Então, comenta aqui embaixo alguma coisa que você queira saber mais, né? Entra aí pra gente poder criar mais conteúdos, né? Que vai poder abençoar a sua vida, que vai poder edificar a sua vida, porque nós estamos aqui para isso, né? Tanto a Elizabeth no A Vida Cast, quanto eu também nas minhas redes sociais, nós estamos aqui para edificar, para transbordar aquilo que o Senhor derramou sobre nós, né? Porque é para isso que nós somos chamados, para se parecer com Cristo. E o que Cristo fez? Manifestou o Pai em todos os lugares onde ele estava, né? A vontade de Deus. É isso, muito obrigada. Obrigada eu, amiga. Deus abençoe. Até a próxima, gente. Tchau.